Estamos iniciando mais um podcast Iceberg e é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu sinto falta, né, da gente estar juntinho aí, tá passando conhecimento. Eu sei que muitas vezes vocês estão ali no Instagram comigo, mandam as mensagens, a gente consegue se conectar. Para quem já é aluno do Iceberg, a gente consegue fazer essa troca aí quando eu dou aula para vocês, chamo a minha equipe, vamos conversar. Mas hoje, em especial, eu quero trazer para vocês aqui uma história muito bacana que eu falei que o Iceberg, sempre no Iceberg, vem quem eu gosto. Primeiro é isso, vem quem eu gosto. Do trabalho, da performance, da entrega, da pessoa, da história da pessoa, inclusive. E hoje aqui no Iceberg eu tenho a honra de receber, né, o atual vice-governador aqui do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Vocês vão ver na imagem, é um jovem, como a gente diz aqui, né? Um jovem. Eu pedi pra ele assim, viu... Vou chamar Gabriel, vou chamar de vice. Fica muito social, você sabe como é que eu sou, né? Eu disse assim, Gabriel, vamos contar a tua história para eles conhecerem. Nós vamos falar de campanha, que é interessante, porque vocês vão ver que conforme ele vai trazendo a história deles, muitos de vocês vão ali se conectando, vão conhecendo. Quem tem a vontade de entrar na política pensa, poxa, mas eu poderia fazer isso também, né? Tem a história de família, tem tudo no envolto, que é a conexão com as pessoas. Porque as pessoas sempre se conectam com pessoas. Então, a gente vai começar esse bate-papo aqui dizendo, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Estou muito animada, a minha equipe também, de tu estás aqui. E vamos bater esse bate-papo aí, acho que vai ser engrandecedor, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro. Muito bem, eu que fico feliz aí. Muito obrigado aí a todos, né, que estão nos assistindo. Estou também empolgado aqui, ansioso. Já nas prévias foi bom aqui, foi divertido, né, a nossa conversa. Espero que seja ainda mais agora. Eu acho que é o melhor, né? É isso aí. A política, eu sempre falo, ela é chata, né? Dependendo da maneira com que a gente olha... Tem que levar ela no bom humor, né? A vida inteira eu levo no bom humor, tento levar no bom humor, né? A política a gente não enxerga muitas vezes, principalmente quando a gente não faz parte desse nosso mundo aqui, Gabriel, mas a gente tem política em tudo, né? Dentro da nossa casa, na escola dos filhos, no supermercado, quem vai primeiro tem uma técnica, né? Em casa a gente tem que escutar, tem que dialogar com calma, a gente tem que ver quem é que manda também em casa, né? Quem é o presidente dessa assembleia. Mas, assim, muitas vezes a gente não enxerga isso como política, né? Porque não é o normal. E aí, quando a gente vai falar, política é teoria, política é aqueles, né, engomados, não sei o quê, e é muito diferente disso, né? Quando a gente está no corpo a corpo. Sim. Eu queria que tu começasse com a tua história lá atrás, da onde tu é, a tua formação, como foi. Conta só coisa divertida aí, viu? Para dar engajamento aqui no podcast. Muito bem, então vamos lá. Bom, eu sou de Tramandaí, né? Na verdade, nasci em Porto Alegre porque, por um motivo de logística, minha mãe e meu pai, quando foram me ter, né, ter o parto, eles saíram de Tramandaí, foram a Porto Alegre. Nasci aqui no Hospital Mãe de Deus. 3 dias depois voltei a Tramandaí e lá fiquei a minha vida inteira, né? Eu tenho a minha casa em Tramandaí, eu me considero tramandaiense de coração, né? E por um detalhe, não sou de nascença, mas eu já nem considero muito isso, né? Então, nasci sou de Tramandaí. E me criei em Tramandaí, né? Tramandaí diferente do que é hoje, porque o litoral, naquela época, não tinha um monte de gente morando, etc. Sim. Então, era invernos solitários, assim, né? Era só os moradores locais, né? As pessoas não tinham o costume... Hoje, todo final de semana, o pessoal vai para lá, volta. Tem gente que já se mudou para lá, definitivamente. É a região que mais cresce em população no Rio Grande do Sul há muito tempo. Mas naquela época era uma outra região, que dependia muito do verão. Então, meu pai é contador, né? Tem um escritório de contabilidade, né? Então, eu me criei ali com meu pai, né, no escritório dele, minha mãe ajudando, que também é técnica em contabilidade. Nunca fizeram política. Nunca fizeram, né? Então, lá em casa, a mãe votou no Collor em 92, se não me engano, e o que aconteceu foi que ela se desiludiu com a política, depois que o Collor foi cassado e tal. Eu sempre ouvia ela falando isso em casa, esses políticos, tudo isso que tu falasse agora, aí, não sei o quê, né? Aquela coisa que a gente já sabe. Aquela coisa, né? Que boa parte da população, infelizmente, também denota, né? Bom, aí o que aconteceu foi o seguinte, eu, por minha vez, sempre gostei de me enfronhar, digamos assim, em movimentos da escola. Eu me lembro que na primeira série do então primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental, eu entrei com 6 anos de idade, 6, 7 anos, eu queria ser líder, eu queria montar a eleição de líder de turma. Aí a escola não deixou. No segundo ano, segunda série deixaram, eu fui o líder da turma. Não adiantava nada, não tinha nenhuma serventia ser líder da turma. Mas tu tinha um título, absolutamente nada, né? Tinha para fazer na segunda série, mas eu consegui convencer lá e tal. Aí passou o ensino fundamental, fui uma escola em Osório, né, que é do lado ali de Tramandaí, e aconteceu que no ensino médio, então, alguns amigos me convidaram para
fazer alguns movimentos no movimento estudantil. O primeiro deles foi reativar a Aliança Tramandaense dos Estudantes, que isso era 1998. Então, depois da redemocratização do país, que o movimento estudantil teve uma força, veio o impeachment do Collor, o movimento estudantil nas ruas, cara pintado e tal, o movimento esfriou. Né? No meio da década de 90, minha tese é que, como conquistamos, né, a democracia, caçamos um presidente, temos aí uma normalidade democrática aí na década de 90, acabou que o movimento estudantil deu uma esfriada e várias entidades estudantis deixaram de existir. Então, a gente começou a reativá-las em 98, lá no litoral. Então, a primeira delas foi a Aliança Tramandaense dos Estudantes, a AT, que eu fui presidente da comissão de reativação. E aí, enfim, começamos a fazer o movimento estudantil, depois reativamos a União dos Estudantes de Osório, que era onde eu estudava, e acabei sendo presidente da União dos Estudantes de Osório, a UESO, que é uma entidade que tem décadas de existência, vários políticos da região ali já haviam sido presidente e tal. E acabou que, com isso, então, eu estava no movimento estudantil. Então, no Grêmio Estudantil da minha escola, depois na União Municipal de Estudantes. Um dia, aparece na minha escola um rapaz que era da União Gaúcha dos Estudantes. E ele foi lá e tal, para articular o movimento estudantil. Começou a chegar aqui em Porto Alegre, que nós estávamos reativando lá em Osório, em Tramandaí. E aí, me convidou para entrar na União Gaúcha dos Estudantes, a UGES, né? E aí eu fui vice-presidente no Congresso de Santiago, fomos até Santiago fazer o congresso e tal. Eu fui eleito vice-presidente da União Gaúcha dos Estudantes. E a minha tarefa, então, foi fundar e reativar os grêmios estudantis do litoral norte do estado. Então, eu ia de ônibus até Capão, lá na Escola Riachuelo, ia de ônibus até Torres, descia na rodoviária e ia a pé até a escola, ligava para a diretora antes, né? Naquela época não tinha celular. Sim. Eu usava orelhão, né? Aquela época, coisas que os incas faziam, os maias. E aí comecei a reativar os grêmios estudantis. E nunca, de novo, me filiando a partido. Não tinha partido, meus pais não tinham partido, não faziam campanha para ninguém. Eu me lembro que eu ia votar com a mãe na época da cédula ainda, e a gente escolhia um candidato a vereador lá, amigo da família. Não tinha, como disse, predileção partidária. Por coincidência, de fato, a minha família acabava, por motivos de relacionamento pessoal, votando mais em candidatos do PMDB na época. Mas era uma coincidência, não tinha uma predileção ideológica, etc. Muito bem, aí eu comecei a me ligar no seguinte, eu preciso me filiar no partido. O que acontece? Tu vai crescendo no movimento estudantil e tu começa a ver que todo mundo tem um partido. Né? E aí, o que eu vou fazer então? Né? Tem que ter um partido e tal. Aí, um amigo meu, na época, me convidou para uma reunião do PT. A deputada Luciana Genro era deputada do PT, foi minha colega depois na Assembleia, anos depois. Né? Minha amiga, me dou bem com ela. E aí a Luciana foi a Tramandaí numa reunião, me convidaram, eu fui lá para conhecer, nunca mais voltei. PT, eu tive certeza desde o primeiro minuto que eu tive contato com o PT que não é para mim, não é o que eu quero, não é o que eu concordo, na minha visão de mundo. Foi embora, nunca mais voltei. E aí... depois, tanto é que a Luciana saiu do PT, né? Ela era uma ala de extrema esquerda do PT, chamada CST, Corrente Socialista dos Trabalhadores, e essa corrente brigou com o Lula ali no início do primeiro mandato dele e virou o PSOL, daí, né? Fundou o PSOL. Muito bem. Aí, o meu pai era e é um amigo de um grande líder do Partido Progressista Brasileiro, na época PPB, que hoje é o PP. Aí... me deram lá uns livretinhos, acho que é a Fundação Tarso Dutra, alguma coisa assim, que é a fundação do PPB na época, né? Não sei como é que é hoje, fundação do Partido Progressista. Acho que é Milton Campos. Milton Campos hoje, Hoje né? é Milton Campos. Acho que era algo parecido, não era Milton Campos, pelo que eu me lembro, mas enfim. Antes, agora foi feita a reforma, talvez era Francisco Dornelles, não é? A estadual é Tarso Dutra. Tarso Dutra, né? Isso aí, Tarso Dutra. Me deram uns livretinhos sobre o Partido Progressista e tal, li... Comecei a ver que o PPB era a arena. E eu, no movimento estudantil, não. Aí não dá. Tem como. Tenho grandes amigos no PP hoje. Grande partido político aí do Rio Grande do Sul. Mas, na época, achei melhor, então, outro caminho. Daí me convidaram para ir numa reunião do PMDB na época. Era 1999. Aí eu fui na Câmara de Vereadores. Isso é muito intenso, né? Até porque quando tu tem 14 anos de idade, né? O tempo é relativo, dizia Albert Einstein. Sim, né? Então... tudo isso é muito intenso, né? Foi 2 anos de muita intensidade de movimento estudantil, eu comecei a ver que eu precisava entrar no partido. Aí, fui numa reunião do PMDB.
que tinha amigos em comum da minha família e tal. Blá, blá. Cheguei lá na Câmara de Vereadores, a reunião do partido. Na época, o PMDB estava na oposição, lá em Tramandaí. O PDT era o prefeito, Osmani Barbosa já faleceu. E o nosso candidato a prefeito era o que se elegeu prefeito depois, Edgar Rapac. Estava o Rapac na reunião, estava o Antônio Rodrigues, que era um senhor lá que é o presidente do partido até hoje, inclusive. Eu gostei, isso aqui eu gostei, me senti bem, sabe? Achei um partido que falava de propostas, que discutia a cidade, etc. Blá, blá, dava espaço, queria muito formar uma juventude partidária. Então, gostei. Aí eu fui olhar na internet, em 1999, internet discada, aquele barulho O horrível. telefone não funcionava, né? E aí o site do PMDB nacional era uma grande porcaria. Ainda é hoje, né? Atualmente, não mudou muito. Era um horror, o site ainda é. E aí, naquela época, o site era importante, né? Hoje em dia ninguém dá bola para o site, hoje é aplicativo. E eu, rede social. Aí, na época, o site. Aí eu fui lá e comecei a ler Ulisses Guimarães. Opa, os caras lutaram contra a ditadura, né? A democratização, a democracia. O governo era o governo Fernando Henrique Cardoso. E tinha em Tramandaí um cara muito importante no governo Fernando Henrique, que era o ministro dos Transportes, Eliseu Lemos Padilha. Uhum. Mas eu não conhecia o Padilha, o meu pai conhecia, mas eu nunca tinha visto o Padilha na minha vida. E aí eu comecei a ler a história do PMDB e gostei, né? E, paralelamente, então, essas reuniões que me convidavam. Aí foi me aproximando no PMDB e acabou que fundamos a Comissão Provisória da Juventude do PMDB de Tramandaí. Tem 5 membros, eu fui o 5º na comissão, o último membro. É o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, o secretário adjunto e o tesoureiro. São 5 membros. E o 5º membro é o tesoureiro. Aí o pessoal... E o meu pai muito contra, minha mãe contra que eu entrasse e tal, em partido político, qualquer que fosse e tal. E eu me lembro o seguinte, eu vou ficar de tesoureiro porque eu vou justificar lá em casa o seguinte, pai, tu é contador. Eu ia dizer, tu tá fazendo um casamento, né? Os caras me sugeriram ficar de tesoureiro, porque, veja bem, tu é o contador, eu sou tesoureiro, não tinha um centavo na juventude, nunca teve. Então, era o último colocado ali na comissão provisória da Juventude de Tramandaí. E aí, eu me filiei na Juventude PMDB com 15 anos de idade, não tinha nem título de eleitor, né? Com 16, o pai... Até hoje, a minha família tem um prédiozinho onde eles moram, ali em Tramandaí, onde tem o escritório do meu pai, e tem 3 lojinhas embaixo. Uma delas depois virou a loja que eu montei como me formei em veterinário. E numa dessas lojinhas estava alugado para a Justiça Eleitoral. Então, o que aconteceu? Eu faço aniversário dia 2 de janeiro, era um domingo, um sábado, no primeiro dia útil, posterior, eu desci e fiz o meu título de eleitor, com 16 anos. Já filiado na juventude do PMDB, que tu pode se filiar sem estar registrado na Justiça Eleitoral, sem ter título de eleitor. Muito bem. Aí, me filiei no PMDB, posteriormente, com 16 anos, e aí virei presidente municipal da juventude do partido, aí elegemos, que tem uma convenção que elege a juventude, ganhamos a eleição de prefeito em 2000, e eu com 16 anos, 2000. Com 17 anos, eu era presidente da Juventude de Tramandaí, do PMDB, e teve uma eleição para a Juventude Estadual. Tinha uma disputa, e as disputas na Juventude do PMDB eram enormes, eram acirradíssimas. Acaloradas, dava literalmente acaloradas, porque na convenção de 2001, o pau quebrou na convenção da Juventude do PMDB. O César Schirmer era o presidente do partido e teve que intervir. Começaram as bandeiras, era dando no outro, com bandeiraço. Para quem não participa, isso é uma delícia. Vocês têm que conhecer. E eu lá com 16, 17 anos, né, sempre baixinho, né, e tal, miudinho naquela época, no meio daquela confusão. Aí eu fui candidato a 2º vice-presidente estadual da Juventude com 17 anos, do PMDB, do Rio Grande do Sul. E aí, tu falaste que teu escritório era na Riachuelo, a Juventude do Partido tinha uma sede na Riachuelo 421. Riachuelo 421. Passei boa parte início da minha vida adulta ali. O que aconteceu? O presidente da Juventude do Partido hoje é vereador lá em Cachoeira do Sul, Marcelo Figueiró. E ele me convidou para ser 2º vice, eu fui 2º vice, tinha muito delegado, daí eu comecei, meu know-how de fundar os grêmios estudantis no litoral, eu comecei a fundar os núcleos da Juventude do PMDB no litoral. Então eu conseguia carro com algum candidato, algum prefeito,
ia com algum amigo, não tinha carteira de motorista, não era maior de idade, não sabia dirigir. Nós íamos, ou ia de ônibus, ou ia de carona, fundando os núcleos da juventude. Ligava antes, né? Presidente do partido, seguinte, estou indo aí e tal, reúne os jovens e tal. E cada juventude, núcleo municipal, tem 3 delegados à convenção estadual. Então, eu comecei a ter voto para a convenção estadual. Sim. O pessoal da juventude estadual olhou, cidade do ministro Eliseu Padilha. A juventude do litoral cresceu, tem os delegados, eu tenho voto, virei segundo vice-presidente estadual. Com 17 anos, a convenção foi em Santa Maria. Mas deixa eu te perguntar uma coisa dessa estruturação desse know-how, desse capital político. Tu sabia que para chegar com força em Porto Alegre, tu tinha que ter construído a base, né? Uhum. E aí tu foi construindo da maneira com que tu podia e com que tu tinha. Sim. Não tinha o mundo perfeito, como tu falou, não tinha carro, não tinha isso. Mas eu queria mostrar o trabalho, porque eu sabia o resultado. Então, para quem nos assiste e entra na política, muitas vezes a gente entra com um campo, eu digo assim, o campo está acabado. Alguém jogou a bola e deixou ali. E a gente tem que começar desde a base a construir o partido para o futuro, a construir a juventude, porque tem muitos jovens que querem entrar, aí eles olham assim, mas tem uns caciques aí, né? Mas se tu fazer a base forte e construindo, como tu tem outros jovens, né, com o mesmo discurso, com o mesmo pensamento, com os mesmos pensamentos ideológicos, muitas vezes, que vão te ajudar a estruturar. Porque eu aposto que tu encontrou muita gente parecida e com as mesmas dores, com os mesmos pensamentos que tu tinha. Hoje são vereadores, prefeitos, secretários, candidatos. Eu tenho deputado estadual que começou comigo. Aliás, 2 deputados estaduais, o deputado Rafael Braga, é da minha época lá, quando a gente começava, porque depois que eu fui segundo vice-estadual, eu comecei a fazer o mesmo que eu fazia no litoral em outras regiões. Perfeito, foi ampliando a rede e a base. Fui ampliando a rede e a base. Então, eu conheci... Então, fui segundo vice com 17, primeiro vice com 19. Aí, com 19, eu fiz um acordo com o presidente, que hoje é meu assessor, inclusive o Maicon Diácono. O presidente era o Maicon, eu era do grupo de situação. Tinha 2 grupos, oposição e situação, as eleições eram tremendas, os deputados aquelas disputas dos adultos nos partidos são mais comedidas em geral. Na juventude não, a juventude era explícito. E daí os deputados nos grupos que tinham no partido não queriam, né, quebrar os pratos no partido, então na juventude pautorava, entendeu? A juventude era os degladiadores dos deputados. Emulava os grupos, né? Sim. Fulano é do deputado Beltrano, ciclano é do não sei quem, entendeu? Quer dizer, E aí o governo era o governo de Germano Rigoto. Em 2002 nós ganhamos a eleição, o Rigoto ganhou, eu era segundo vice-estadual. Em 2013, então, eu vim para Porto Alegre, com 19. Cheguei em Porto Alegre, me apresentei, porque o Padilha se elegeu o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. Daí, naquela ocasião, então, eu já conhecia o Padilha me conhecia. Em 2002, aliás, aconteceu que o Padilha foi candidato a deputado federal e eu era o presidente da Juventude Municipal de Tramandaí, segundo vice-estadual. Daí eu ajudava muito na campanha, tive um protagonismo na campanha eleitoral, ele me conheceu. Em 2003, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, 193 mil votos, naquela época. Sim, até hoje é muito voto, né? É voto. Mas naquela época era mundo de voto. Vamos lá, né, gente? A internet não chegava. Chegava, era logística, né? Fazer 4, 5 cidades de roteiro quase no mesmo dia, porque se a cidade era pequena, aproveitava. Então, também não juntava muita gente naquela época. Não. Aquela época era assim, o vereador que tá aqui, nós vamos na casa dele, ele vai juntar 30, vai juntar 10. Não vai juntar aquela grande povo, aquela coisa da militância que falam hoje tanto dos grandes grupos, começava com núcleos menores. Eventos, não, claro. Eu, inclusive, prefiro fazer reunião com grupos menores, até hoje. Né? Com a eleição de deputado, anos depois, eu fazia grupos de reunião de 20, 30, eu fazia 5 por noite. Perfeito. Porque daí eu falava com 5 vezes 30, dá 150 pessoas. Agora, se eu boto 150 pessoas num salão, muitos não prestam atenção no que eu estou falando, outros estão ali porque... Não cria intimidade, muita gente está dispersa. Com 20, 30 eu consigo ter um papo mais reto, né? Perfeito. Mas voltando, então, em 2013, eu venho para Porto Alegre com 19 anos, e aí eu me apresento no escritório do deputado Eliseu Padilha, que ficava na Leonardo Truda, no centro de Porto Alegre, próximo à prefeitura. E aí... Mas assim, completamente... Não sabia pegar um ônibus em Porto Alegre, era um horror. E cheguei aqui com a cara e com a coragem, que o meu sonho era ser presidente estadual da Juventude do PMDB do Rio Grande do Sul. Era o que eu queria. Tipo assim, a minha meta de vida. Eu já na faculdade de veterinária, eu entrei na faculdade com 16 anos, passei no vestibular. Fui para a faculdade de veterinária, estudava em Canoas, na Ubra, e morava em Porto Alegre, aqui, trabalhando com o Padilha. Aí, o grupo de situação fez uma prévia, e nessa prévia quem venceu foi esse
rapaz que é o Maicon. E aí eu fiz um acordo com o Maicon. Maicon, vou te apoiar, a oposição me tenteando, né? Porque o Padilha apoiava a oposição. Tem esse detalhe importante na história. Era um grupo muito mais ligado ao Padilha, e o assessor dele não apoiava a chapa que ele estava apoiando, porque eu era da situação. Para mim era muito claro. Né? E tudo bem, convivíamos com isso. E aí chegou nesse ponto, então eu fiz um acordo com o Maicon. Maicon, eu vou te apoiar agora e na próxima tu me apoia. E aí, ok, né? Foi o que aconteceu. Com 19 anos fui primeiro vice-presidente. Com 20 anos, 2004, foi a reeleição do Rapac lá em Tramandaí. Eu voltei para Tramandaí, fazia campanha lá e tal. Em 2005 eu me apresentei aqui em Porto Alegre para o Maicon. O Maicon e eu almoçamos ali no Beverly Hills, que fica um restaurantezinho ali na Bento Martins. Comemos ali uma laminuta. E aí, Gabriel, mantém o projeto de ser candidato a presidente? Mantenho, vou ser candidato a presidente da juventude. Quero teu apoio, não. Tá acordado. Tinha 21 anos de idade. E aí eu comecei a fazer toda aquela coisa de eu fundar núcleos da juventude no litoral, eu comecei a fazer no estado. Né? Fiz isso em 2003, na convenção de 2003, e fiz em 2005, então quando eu fui presidente. Então eu conheci boa parte do Rio Grande do Sul. Eu conheço o município, conheço as pessoas. O Eduardo Leite fica muito impressionado na campanha nossa, a gente andava na rua aqui em Porto Alegre. Ah, não sei o quê, viu que tinha um sotaque do interior. E o senhor é da onde? Ah, eu sou lá de Cacique Dó. O senhor não deve conhecer. É lá perto de Lagoa Vermelha, né? Isso, o senhor conhece? Conheço Cacique Dó, conheço fulano. Já começa a estar as pessoas da cidade. Já e o Eduardo, na quarta, quinta pessoa que a gente encontrou, disse, meu Deus, o que é isso? Da onde? Tudo bem, conhecer o estado e tal, mas conhece o estado, conhece as pessoas assim. Isso é da época da juventude do partido. Porque eu ia no núcleo, porque eu tinha que ligar pro companheiro. Isso. Aqui, nós íamos na Assembleia Legislativa, ali na bancada do PMDB. E, porque o celular era muito caro naquela época, não tinha WhatsApp, ligava para o companheiro, até achar a criatura. Quando eu achava, eu tinha que convencer o cara a me receber e reunir jovens. E dizer, mas aqui não tem jovem. Aqui em Paim Filho não tem jovem. Aqui em Sarandi não tem, Esmeralda não tem jovem. Não, mas o senhor... Eu vou te dar um exemplo. Não tem vereador aí? Tem quase, eu sabia, tinha lista ali, né? Tem fulano, tem aqui os vereadores. Pede os filhos dele, os sobrinhos, blá, blá. E eu ia até lá, ia de ônibus às vezes. Por exemplo, eu ia de ônibus até Santa Rosa, 5h30 da manhã eu chegava na rodoviária, me buscava lá o companheiro, que até hoje é nosso amigo lá, o Paulo Strasser. Ele tinha um Astra verde, vinha do baile, né, baile lá no interior de Santa Rosa, me pegava na rodoviária. Já vinha direto, né? Direto. A carona era essa, o embarque. Eu ia para casa dos pais dele lá, botava um colchão no chão, dormia algumas horas, acordava e ia fazer roteiro para fundar os núcleos da juventude. Então tinha que ligar antes para os caras poderem reunir a turma. E tinha que ir 2 vezes, porque a primeira vez tu vai, faz uma reunião, monta a comissão provisória, aquela de 5 membros, e marca a data da convenção municipal, que é a eleição propriamente dita, que tu tem que ter, na época, 20 membros. Sim. E era uma luta para achar 20 jovens filiados em alguns municípios. Né? Bom, e aí nós começamos a fundar os núcleos da juventude, né, do partido. E aí isso me deu conhecimento do estado inteiro, todas as regiões, porque deputado... Eu fui deputado 2 mandatos. O que acontece? Deputado, tu tem regiões específicas que tu tem mais aderência. Isso. E aí eu tinha, por exemplo, o leste, Vale do Paranhana ali, Vale dos Sinos, Litoral Norte. Eu ia até Tavares, Torres Tavares e tal, que é onde eu fazia a maioria dos meus votos. E depois o Noroeste, que é a região da minha esposa, que eu conheci na juventude do PMDB também. Eu fui fundar o núcleo da Juventude de Independência. Ela era secretária-geral do núcleo. E aí nos conhecemos numa noite lá, fizemos uma janta para fundar a juventude. Tu vê, a política une as pessoas, né? Exatamente. Todo mundo se encontra. Olha, eu e o Alexandre, né? Fiz uma campanha para governador, se encontramos, né? Uma amiga me disse, amiga, tá durando isso aí depois de uma campanha de governador, hein? Falei, assim é o Gabriel também, aí. Já encontrou ali no... Isso aí, fomos a 3 de maio, ela me convidou, a Thalise me... vai ter uma balada hoje aí e tal, nós vamos ir e tal, uma festa naquela época, ela falava. Onde é que é essa festa? Eu disse, a festa é em 3 de maio. 3 de maio, é do lado. Sim. Aí eu disse, eu tô dormindo em Santa Rosa, com um colega lá que tava comigo. Aí eu disse pra ele, eu tenho que voltar, tem que ir a 3 de maio. Aí, ossos do ofício, aí eu fui lá na festa em 3 de maio, e aí ficamos juntos e tal, e estamos há 20 anos juntos. Temos uma filha que adora, né? E conhecemos-nos pela questão da juventude do PMDB. Tu vê. É isso aí. A política te entregou várias coisas aí. Muitas coisas. Eu fui presidente nacional da juventude, né? Começamos aí a fazer a mesma coisa a nível nacional. Sim, perfeito.
a nível nacional e tal. O Rigoto foi candidato à presidência da República, pré-candidato à presidência em 2006, teve uma prévia com o Garotinho. E eu era o presidente estadual aqui. O que o Rigoto fez? O Alberto Oliveira era o chefe da Casa Civil, que é um secretário até hoje importante no governo, chefe da Casa Civil. E aí, um belo dia, alguém me diz assim, o secretário Alberto quer falar contigo. Eu disse, meu Deus, o chefe da Casa Civil quer falar comigo? O que aconteceu? Aí eu fui lá e disse, Gabriel, deixa eu te explicar. O Rigoto, sabe, candidato a presidente? Não, sei, prévia contra o Garotinho, tô sabendo. A gente precisa que tu faça precursoria. Tu pode fazer? Tu ir pegar mais gente da juventude? Comigo? Precursoria? Comigo. Daí eu saí dali, o que é precursoria, né? O que é esse troço? Tá me entendendo? Não, eu disse, não, na hora, não, secretário, comigo. Pode Experiência. Deixar, o senhor pode deixar isso. Aí eu faço com a mão, pé nas costas. Aí eu saí do gabinete dele e pensei, que diabo que é precursoria? Fui tentar entender o que era. O que era precursoria? Hoje eu tenho uma equipe de precursores lá no meu gabinete, né? Perfeito. Como é que funciona? Quando vai lá o governador, no caso o vice-governador, alguém vai na frente, que é o precursor, e chega lá, aqui é o podcast, onde é que vai sentar ali, como é que é o protocolo, quem são as pessoas que tem que saudar, né? Então eu fazia isso, eu ia na frente de avião de carreira, eram 2 duplas da juventude, eu e mais um e mais 2 colegas. Então o Rigoto ia, por exemplo, Campo Grande, e depois o roteiro era Cuiabá, Goiânia, e voltava. Ele de jato, que o partido tinha contratado, e nós de avião da TAM, da Gol, etc. Então nós íamos, primeiro uma dupla ia a Campo Grande, a outra já estava em Cuiabá. Quando o Rigoto saía de Campo Grande, essa dupla daqui ia para Goiânia. Só que às vezes, inclusive, não tinha voo direto ou indireto, então tinha que ir de carro. Né? Então, eu tenho um companheiro que atravessou o sertão do Nordeste, ali do Ceará, para chegar no compromisso com um táxi, que ele pagou o táxi para poder chegar. Meu Deus. Táxi velho, lá, um sarro a história. E aí a gente fazia precursoria. Ia na frente, levava um banner, despachava o banner, chegava, pijava o banner no fundo do palco. O Rigoto era chato, não podia estar amassado o banner, então tinha que esticar aquele banner desgraçado, fazer botox no banner, para não ter... Não podia ter um amassadinho que o Rigoto chegava, meu Deus, ele ficava brabo. Tinha que ter o número certo de pessoas para garantir que tinha movimento, que eles não gostam, aí, né? Beleza. Aí eu chegava, tinha que citar todo mundo. O Rigoto queria citar todo mundo. Só que ele não conhecia as pessoas, chegava em Campo Grande. Aí eu ligava pro presidente da juventude do partido, no estado, que eu era o presidente estadual, alguém. Ligava pro presidente da juventude, companheiro, tudo bem? Aqui é o Gabriel, sou presidente da juventude do Rio Grande do Sul. Tudo bem, então. Então, o presidente da juventude no Mato Grosso do Sul, né? Sou. Mesmo que ele não apoiasse o Rigoto, companheirismo da juventude nos ajudava. Aí ele, não, eu te busco na rodoviária e te levo pro hotel. E aí eu pegava ele, escuta, quem é o presidente da Câmara? Vereadores, quem são os ex-governadores? Sim, pegar toda a informação. Quando o Rigoto chegava, eu dava para ele a lista de autoridades para ele citar. E já dizia pro jornalista dele que vinha junto com ele, que tinha lá a reportagem tal, a TV tal. Lá, tamanho, né? Tal. E aí, o Rigoto saía, eu juntava tudo aquilo, desmontava o palco, enrolava. Rolar bem enroladinho para não amassar, para não chegar. Ia pro aeroporto e despachava para próxima. E aí isso me fez conhecer o Brasil inteiro e eu virei presidente nacional da juventude do partido depois. Muito por causa disso. Eu virei secretário-geral, depois presidente nacional. Muita coisa que o Gabriel está trazendo aqui para nós, para a gente se alertar nas campanhas, é o seguinte: olha quanto de trabalho, quanto de construção para ele hoje ocupar esse espaço. Eu sempre falo muitas vezes que eu vejo o assessor muito antecipado. O que é antecipado? Eu comecei agora e eu quero sentar na cadeira. Né? Tu me deu a oportunidade agora de trabalhar com o deputado estadual, com o deputado federal, até com o próprio prefeito, e eu já acho que em 6 meses eu posso sentar nessa cadeira aí que é boa, faço melhor que tu. E quando a gente não tem essa cancha, que nem agora o Gabriel vinha falando assim, tinha que botar e estender aquele negócio lá para ficar que ele era chato. Eu me lembro de uma situação que agora o chefe tá lá contigo, né, trabalhando contigo, que ele diz assim, chegou num evento, falou, quantas pessoas tem isso? Eu falei, 20. Não vou descer enquanto não tiver 35. E as cadeiras eu quero só 15. Por quê? Porque vai parecer que o evento é grande quando começar a puxar cadeira. E eu tinha que me bater naquilo ali. Só que hoje, quando eu faço evento, eu falo, quantas pessoas vai ter? 100? Eu quero só 70 cadeiras. Porque na hora que tu começa a se mexer para buscar as cadeiras pro evento, começa a parecer que chegou mais gente do que tu estava esperando. Sim, é verdade. E aí parece que dá um tamanho. Isso a gente só pega com cancha, com campo. E aí você falou isso. Aí sempre quer botar menos cadeira. Eu falei, cara, isso aqui é uma coisa que é tão intrínseca que ninguém vai notar. E aí vai ter a percepção que
ficou grande. Tá lotado. Que tá lotado. Mas a gente só aprende com muito tempo isso. Tipo, o que é muito tempo? Não é que a gente é velho, né? Mas é fazendo o dia a dia. Então, quando a gente No chão olha... de fábrica. Isso, quando a gente olha para o deputado, pro Gabriel hoje, vice-governador, anteriormente deputado, e com votações expressivas, tu pensa assim, não, como assim? Onde é que ele estava que eu não vi? Isso aí. Não. Sabe? Onde é que ele tá? Eu tava rodando o estado, eu tava rodando o Brasil inteiro, eu tava entendendo como é que funcionava. Então, hoje, muitas vezes eu penso que deve ser difícil para ti também estar nesse papel. Por quê? Porque quando a gente é assessor, depois a gente fica abusado, viu? Não, eu sempre digo o seguinte para os meus assessores. Gente, eu fui 10 anos assessor. 10 anos. Então, eu sei como é que é. Eu já assessorei assessorados, né? Então, eu sei como é que é. Eu sei como é que faz a precursoria, eu sei como é que faz o protocolo. Eu não sou especialista, mas assim, noções, a gente faz. Boas noções eu tenho, né? Sim. Não só pelo fato de estar hoje na condição de ser o assessorado, mas antes de estar assessorando. Foi super importante na minha carreira, minha formação política, né? Claro que formação política não é só militância do ponto de vista de segurar o banner ali e tal, que é uma coisa mais braçal, mas fundar os núcleos da juventude, do partido. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então eu lia muito, né, para entender a história do partido, o pensamento político, onde é que eu me encaixo nesse monte de ideologias que tem no mundo. Perfeito. E tal. Se é que é tão cartesiano assim, mas enfim, eu sempre gostei muito de, ao mesmo tempo, da qualidade, né? Não só quantidade, mobilidade e movimento, mas também qualidade, né? Então, no meio disso tudo, quer dizer, eu ia dar um discurso, aí o curso de oratória é na prática, né? Tem que ir lá falar para 20 pessoas que tu nunca viu, depois para 50, depois para 100, depois para 200. Se conectar, né? Achar alguma coisa em comum. Achar um vínculo com o cara lá, um criava suínos, o outro criava galinha, o outro era agricultor, o outro fazia um estudante universitário, enfim, uma série de histórias de vida diferentes. Então, tu começa a ir... E no meio disso tudo dá um pouco de conteúdo político, né? Porque como o movimento estudantil me ajudou muito nisso, né? O movimento estudantil tinha um movimento na época que chamava-se MR8, que a juventude do MR8, ali eu tive uma participação no início da minha vida política, que era uma juventude muito de formação política, né? Porque eu dava, enfim, texto para ler, debates e tal. E isso é uma coisa que eu sentia falta no PMDB, né? Sentia falta porque o PMDB era um partido mais da eleição, da máquina eleitoral, de fazer campanha, de governar, de resolver o problema lá da vida real das pessoas. Já mudou isso hoje, né? Porque eu sempre falo assim... eu não conheço, mas agora eu estou nesse partido. As fundações do partido pegaram esse papel. Tem um trabalho mais forte. Do que tinha na época, né? Tipo, lá atrás eu não tive essa formação dentro de nenhum partido. Mas eu também nunca me filiei a partido, né? Eu sou... Sim. Eu gosto de... eu tô meio que nem o Sartori, sabe? O Rio Grande é meu partido. Meu partido é o Rio Grande. O meu partido é o Rio Grande. Mas a verdade é a seguinte, não precisa se filiar um partido para ter formação política. Né? Isso. Mas eu acho que assim, é interessante porque hoje as fundações elas conseguem te dar. Então tem vários artigos legais. Para quem quiser, tem informação, tu vai buscar e aí tu vai achar ali mais ou menos. E hoje com a tecnologia, tu consegue fazer coisas que naquela época não tinha como. Sim, naquela época o cara vinha dar uma palestra para nós na Câmara de Tramandaí. Né? Isso. É isso que dava para fazer. Né? Nós organizávamos pelo movimento estudantil, depois pela juventude partidária. Não tinha. O encontro regional do partido era um momento clímax, né? Porque a gente ia lá ver as pessoas e tal. Eu sinto falta disso também. Tinha um jornalzinho, né, da bancada. Essa coisa do partido ali acalorado, né? Essa coisa da juventude, hoje eu acho que falta. Muitas vezes a gente encontra, assim, a nível de Brasil, que eu chego assim, e como é que é a juventude aqui? Tu que é jovem que tá na política? Eles não tem, é eu e mais um. Vamos lá, tem dois pontos sobre esse assunto, assim. Primeiro, geralmente tem aquela famosa frase, na minha época que era bom. Isso. Na minha época que as coisas... Os pais da gente, né? Não. E a gente tem que cuidar para não virar essas pessoas, né? Porque cada época é uma época, né? Tu pode preferir a época X, Y, Z, tudo bem, isso é do direito de cada um, mas não significa que a época atual seja pior do que a outra, ou até melhor, né? Perfeito. São épocas diferentes, sociedades diferentes, né? O comportamento humano muda muito. Então, veja bem, na minha época, eu tinha que ir lá fazer a ata, publicar o edital no mural da Câmara de Vereadores, da convenção, mandar um fax aqui para Porto Alegre, para Riachuelo, para o secretário executivo aqui guardar a ata, né? Eu tinha que fazer o jornalzinho, para mim era super importante o jornalzinho. Ter uma grafiqueta ali no MDB, tinha uma máquina mais avançada que uma impressora normal, Sim. que imprimia mais cópias, que era fundamental para a juventude, né? Porque aquilo tinha o material de propaganda das campanhas que nós fazíamos, ou eventualmente da informação que ia levar para o interior. Então, isso era o jeito de fazer naquela época. E veja bem, naquela época eu pegava ônibus, carona, certo? Normal.
Hoje, cá para nós, o movimento da juventude partidárias quer um carro com motorista, um tanque cheio, senão... E as despesas pagas, né? Despesa paga, hotel bom e tal. Isso. Na época era muquifo, era casa de companheiro e tal. A minha época era melhor? Não estou dizendo isso, estou dizendo o seguinte, que são épocas diferentes. Hoje a organização política da sociedade não está mais no analógico, né, como estava naquela época. Então hoje rede social, não dá mais para fazer juventude partidária do jeito, e nem partido político do jeito que a gente fazia anteriormente, né? Perfeito. Tem partidos que não entenderam isso. O PT é um exemplo, né? O PT está com dificuldade enorme de comunicação porque está no século XX ainda, está analógico ainda. Não conseguiu... O bolsonarismo tem muito mais competência, a extrema-direita tem muito mais competência de... Entendeu, né? A gente que faz tudo dialogar com as pessoas. Da rede, eu sempre falo assim, o movimento bolsonarista, principalmente o movimento, a extrema-direita ali, eles estão muito conectados. Então, qualquer coisa deles, bum, estoura na rede e pega um tamanho muito rápido. E são organizados, né? A esquerda não aprendeu a jogar ainda. Eu sempre falo assim, eles não aprenderam. Mas também, eu vou dar um exemplo aqui do amigo nosso, que trabalha... Com a extrema-direita e estava lá com o Bolsonaro, mas lá no início, quando ele está na faculdade, filiaram ele no PT. E aí, era PT que filiaram? No PCdoB, só que ele não sabia na faculdade, porque ele entrou, porque o movimento estudantil, essa base, isso, fazia muito bem feito. Só que é isso que tu trouxe, viu? Eles pararam no tempo. Mas falta uma coisa que eu acho que é o calor, porque era bom os eventos, sabe? Era aquela coisa... Mas é que assim, o PT, ele tá, por exemplo, o movimento sindical. Como é que se falava com os trabalhadores naquela época, que o Lula começou lá no ABC e até meados do início desse século, foi assim, o sindicato com uma grande potência, com o recurso do imposto sindical, se organizava e organizava os trabalhadores, juntava lá no ABC, nos metalúrgicos, lá milhares de pessoas, o Lula ia lá dava um discurso, era esse o jeito de organizar a base popular, né? Isso que eu fazia lá na juventude do partido, era o jeito que eu tinha que fazer naquela época. Hoje talvez não seja assim, entende? Sim. E o bolsonarismo, ele conseguiu entender que é outro jeito de conversar com as pessoas hoje, né? Por exemplo, hoje não tem mais imposto sindical, os sindicatos estão perdendo importância, teve a reforma trabalhista, mas também tem uma coisa, a geração Z não quer mais assinar carteira. Isso. Os caras não querem mais ter regime de 44 horas semanais. Eles querem o seguinte, eu quero trabalhar domingo e não quero trabalhar segunda. Como é que eu faço isso? Qualidade uma coisa de vida, quadrada né? do mercado de trabalho formal brasileiro. Então, tu vai diminuir o número de pessoas cada vez mais formalizadas no mercado de trabalho, por outros motivos também, mas também pelo fato de que as gerações novas já não querem mais ter aquela coisa das 8 às 18, ficar 20 anos na mesma empresa, que é o que era o sonho de consumo do século XX. As famílias, meus pais, são dessas gerações. Né? Sim. Então, o jeito de conversar com essas pessoas mudou. Né? É um desafio. Eu mesmo não sei qual é a solução real, se é que existe uma, né? Eu acho que não tem uma solução, né? E a gente vai sempre se conectar com uma parte e outra parte, viu? Não vai conversar porque não adianta, não conectou, não deu a liga. É que nem quando a gente coloca um vídeo na internet, quem gosta e quem não gosta. Então, não vai agradar todo mundo. Claro que quando a gente está numa majoritária, a gente diz 50% mais um, é esse número que tem que buscar. Quando é deputado, eu só preciso de uma parcela que a fatia me veja. Sim. Então, muitas vezes eu vejo, assim, muito candidato novo querendo convencer da sua pauta e do outro lado. Porque também... E ele nem é de extremo, ele é de centro, mas eu quero te convencer disso aqui. Falei, viu, filho, não vai convencer. Ou tu fala com quem se conecta e a gente soma e agrega mais pra gente ter a porcentagem pra sentar na cadeira, ou tu vai ficar batendo cabeça. E aí tu não consegue ter um discurso coerente. Como tu disse, eu me conectei lá com a história do MDB, eu vi que aqui estava confortável para mim as ideias, então a partir disso eu fui montando grupos e passando essas ideias para as outras pessoas e conectando. Eu sempre falo, pode ser a coisa mais absurda que alguém fale. Alguém vai pensar igual aquela pessoa. É isso aí. É intrínseco nela, ela não vai falar, mas quando alguém tiver a potência para falar, é assim o discurso bolsonarista. Sim. Porque isso é um absurdo, mas tem adeptos. Então, se tem adeptos, é uma parcela que está ali e também tem essa vontade de falar. E muitos adeptos, vamos lá, né? Foi presidente. Mas os caras são organizados, eu tenho falado isso na minha equipe, inclusive, de comunicação. Tem a organicidade, a espontaneidade do movimento, mas eu estou em grupos de amigos, enfim, uma série de... Aliás, quem tem grupo sou eu, né? Nunca vi tanto grupo, uma coisa louca, arquivo, maioria, mas sempre que posso tento acompanhar. E eu sempre vejo que vem uma mensagem com um texto
apelativo, urgente, leia antes que o Xandão apague. Você deve ter recebido alguma coisa assim, né? Leia antes que a Globo derrube no STF. Como é que a Globo vai derrubar uma mensagem de WhatsApp, gente? Pelo amor de Deus. Né? E uma coisa meio tosca, assim, com letras garrafais, né? Letras, chamando a atenção. Caps lock ligado ali e tal. E um vídeo lacrador e tal. É um método, só que sempre vem encaminhado com frequência. Sim. Já vem de um grupo, quer dizer, eu imagino, né, que tenha uma organização mínima de grupos que alguém bola a mensagem, manda naquele grupo, que tem lá não sei quantas pessoas, e aquelas pessoas começam a disparar e isso vira um efeito cascata. Eu acredito que sim, mas também acredito que é o perfil. Vamos lá, o perfil bolsonarista, tem estudos que mostram que são pessoas um pouco mais velhas, tá? Então, onde é que elas estão? Eu sempre falo assim, vocês querem disseminar fake news? Manda no grupo das tia e das vó, do crochê. Uhum. Por quê? Porque a página, ela é uma landing page que a gente chama falsa, que a estrutura... Vão achar que eu faço isso, tá, gente? Porque eu entendo, mas não é. Porque a estrutura, ela simula um jornal, ela simula alguma coisa que é verdadeira. Então, tu vai ver o Diário da Notícia... Folha de não sei o quê. A Folha de não sei o quê. Quando ela abrir lá, vamos pegar nosso exemplo, a 0 Hora, ela não vai conseguir ler a matéria porque ela não é assinante. Sim, tem o paywall. Isso. Quando ela abre qualquer outro jornal grande de referência, não vai conseguir ler também. Ali ela consegue ler, mas será que na cabeça dela ela não pensa assim, é fake news ou será que é verdade? Ela olha para aquele nome daquele jornal e ela começa a encaminhar. Eu sempre falo ela que as senhoras participam mais, viu? Mas tu percebe o quão organizado é. Porque tu tem a lead page já organizada, com toda essa estética para lembrar que parece ser um veículo de comunicação quente, sério, com cara de jornal, portanto. A mensagem que faz você clicar e ir para lá, ela tem a facilidade, então, né? alguém bolou a mensagem, né? Perfeito. Bolou a mensagem, já mais ou menos entendendo que vai ter aceitação, vai ter acolhimento, uma parte das pessoas vai acreditar e vai ficar bravo se alguém duvidar, né? Perfeito. E assim por diante. Então, tudo é pensado. Tem uma organicidade nesse negócio, não é tão espontâneo assim. Não tem que ser pensado, porque até o formato ele tem que ser leve para caber dentro dos dados do WhatsApp, para que quando ela clique, abra muito rápido, porque ela pode abrir com os dados do WhatsApp. É meio tosco, né? Isso, é meio tipo rápido. Tem que ser meio rapidão, tem que ser leve, não, porque um site mais elaborado, ele pesa mais. Sim, demora para carregar. Demora para carregar, então tem que ser uma coisa que ela abra. Bem pensado. Então é tudo estruturado. Mas é um jeito de se comunicar. Tem livros sobre isso, tu é da ciência política, deve ter. Eu sou veterinário, mas eu gosto de ler sobre o assunto. A gente consegue ver, Gabriel, é muito engraçado, porque às vezes eu falo assim... quando eu falo alguma coisa pra pessoa, viu? Vou chegar lá em ti e vou falar tal coisa. Como é que tu sabe? Eu já sei tudo o que tu tá pensando, já sei como tá falando. Por quê? Porque a gente consegue ver nos dados. Claro, com certeza. Então tem um livro muito importante que é Todo Mundo Mente. E ali mostra que tu pega a pessoa pela pesquisa dela, pelo que ela estudou, o que ela tá lendo na internet, né? E aí é surreal, porque ela segue, quem ela segue, mais ou menos, tu começa a ver o perfil. O que ela compartilha, o que ela curte, dá pra ver tudo isso. Né? Tudo. E aí tu começa a ver Só que os caras trabalham com macrodados, né? Que daí é para milhares, milhões de pessoas. Para milhões de pessoas, mas tu começa a escalonar muito rápido. Eu que vendo produto na internet, para te escalonar é muito rápido. Sim. Por quê? Porque eu sei o que tu quer falar. Então, quando a gente recebe lá que a gente tem um senhor e a senhora, e na política a gente usa isso. Tô aqui no bairro X, centro, por causa do buraco. O cara fala assim, olha aqui, o fulano tá aqui por causa do buraco. Só que a 10 quilômetros dali, o outro não tá recebendo. Porque eu escolhi que essa região aqui vai... Tu tá fazendo microtarget. Isso aí. Então, muitas vezes... Tu escolhe onde tu quer que... A política foi se atualizando. Não, dá pra botar faixa de renda, etária, dá pra fazer tudo. E rápido, e qualquer um faz isso, não precisa ter um grande especialista, porque... Hoje em dia, as plataformas são muito E o mercado que está crescendo muito é a venda de dados. Porque eu tenho todo o teu histórico, os leads que chamam aí no marketing e tal, eu chamo os leads. Então, é um mercado que está muito aquecido. Só que tem muita galera nova que entra na política e acredita que isso vai eleger ela. Só que a rede, ela tem um alcance até aqui. Daqui não vai mais. Ela é importante, mas não é só isso. A política é um guarda-chuva, né? Tu fez a militância, tu trabalhou, tu aprendeu, tu viajou o Brasil, depois foi para a Assembleia, que eu quero entrar nesse ponto agora como deputado, sempre apresentou bons projetos, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi uma construção nesse guarda-chuva e tu foi colocando coisinha de baixo para proteção. Não é só a lacração.
né? Se a gente pegar a maioria eleita dos teus colegas da Assembleia, tem 2, 3 de lacração. Sim. O resto é o perfil do Gabriel. Vamos fazer, né? Vamos viajar, vamos lá, vamos construir. E quando qual é o ano que tu se elege? Eu concorri a primeira vez em 2010, tinha 26 anos de idade, fiz 26.895 votos, 27 mil votos, arredondando. Voto, hein? Com 26 anos de idade. Fez a idade. E tal. Exatamente. Às vezes a gente pega um candidato que ele tá muito animado, né? Daí fala assim, só que ele não tem voto, ele não trabalhou. Não fez o peso. Não, a gente fala assim, vai fazer o número que ele calça, hein? O número do sapato. Literalmente. Mas a verdade é o seguinte, é que eu não fui eleito ali por alguns motivos, e acho que estava tudo certo. O destino mostrou que talvez fosse o caso mesmo, não estava na hora. Mas a verdade é que eu não morava na minha cidade mais, desde os 19 anos. Então, eu estudei na cidade vizinha durante 10 anos. Então, eu fiz pouco voto em Tramandaí. Fiz 3.700 votos. Depois, eu fiz 7 mil votos em Tramandaí. Sim. Comecei a fazer grandes votações em Tramandaí. E também, claro, porque não tinha estrutura, né? Era uma loucura que a gente estava fazendo para nós. Né? Era uma insanidade, né? E ainda com potencial de se eleger, né? Eu fui diplomado, suplente de deputado e assumi o mesmo mandato. Né? Bacana. O último mês do mandato de 2010 eu assumi, porque o secretário de Estado, 2 deputados viraram secretário de Estado e o deputado toma posse dia 1º de fevereiro e o governador 1º de janeiro. Então, aquele ato ali, a Assembleia ficou sem os 55, me convocou, entre outros, e eu fui lá e assumi. E eu já estava eleito, daí porque daí o que eu fiz? Em 2012 eu me formei, eu demorei 12 anos para me formar, campanha, curso diurno, caro, né? Sim, ia fazendo conforme dava. Era o que dava para fazer, né? Empurrando a carroça, viu? Vamos candidato, lá. tive que trancar a faculdade. Perfeito. Campanha, eu tinha que fazer menos carreira. Outra coisa, era de dia, eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade e tal. Então, era complicado. Bom, aí consegui me formar em 2012, e aí o Rapac, de novo, ele de novo aparece na minha vida, ele foi eleito em 2012 prefeito, e me convidou para ser secretário do planejamento da cidade. Aí eu disse à minha esposa, olha, eu vou voltar para Tramandaí, porque eu tenho que fazer minha carreira em algum... Porque eu não dissesse, eu tenho que ter base, tenho que ter raiz e tenho que ter alicerce para poder crescer. E aí voltei para ser secretário de planejamento. O prefeito já sabendo e querendo que eu fosse candidato a deputado, em 2014. E aí eu pensei o seguinte, mas eu me formei agora, montei meu negócio e tal, secretário municipal e tal. Pensei o seguinte, vou ficar na cidade, não vou concorrer. Eu saí muito endividado da eleição de 2010. Eu paguei a última prestação do último empréstimo em setembro de 2014. O mês da eleição de 2014. A eleição era 1º de outubro, 2 de outubro. Dias antes da eleição, de 4 anos depois, eu paguei a última parcela do último empréstimo. Foi um negócio catastrófico financeiramente na minha vida. Não tinha dinheiro. Foi fazendo que era mais um pouquinho pouquinho e pegando dinheiro né? emprestado, minha família, eu, etc. E foi indo. E aí eu pensei, não vou passar por isso de novo. Né? Perfeito. E aí eu disse pro partido, não tenho R$1 no bolso, não tenho a mínima condição. Né? Vamos atrás de grana aí, como rege a lei eleitoral e tal. E conseguimos, então, eu com a campanha modesta e tal, mas consegui... Aí fui eleito, eu estava bem preparado para a eleição e tal. Decidi concorrer, o partido pediu que eu concorresse. E aí tinha um candidato a deputado do meu partido em Cidreira, que era o ex-prefeito, e em Capão da Canoa, o ex-vice-prefeito. E eu Tramandaí no meio. Eu pensei, eu vou me eleger aqui no heroísmo. E fui eleito, 40 mil votos. E aí cheguei na Assembleia com 30 anos, eu era o deputado mais jovem da legislatura. Naquela legislatura eu fui o mais jovem. Passou 1 ano e 4 meses, eu estou no meu consultório veterinário em Tramandaí, porque eu clinicava sábados e segundas. Às vezes sextas também. Então eu tinha uma carteira de cliente boa e tal, estava crescendo. E aí eu estou na segunda-feira de manhã no consultório, num procedimento, então entra a secretária, doutor, né? Sim, claro. No consultório. Doutor, o telefone. Eu estou no procedimento, depois eu retorno. É o governador. Se é o governador, vou atender, né? Só um pouquinho, dá um pouquinho mais de dose anestésico para esse amado aqui. O pessoal diz, mas e o Cusco, né? Aquele do bolicho, né? Aquele verso do gaúcho, né? E o Cusco? Todo mundo se preocupa com o cachorro e não é comigo. Mas brincadeira, pode ele estar bem. E aí ficou bem. Aí atendi o Sartori. O Sartori diz assim para mim, Gabriel, tudo bem? Tudo. Eu estou anunciando o postal conselheiro do Tribunal de Contas. Eu estava esperando isso. Sim, claro. Não foi de surpresa.
Até porque a amarração demora bastante tempo Ah, a já sair, tava, né? os caras vinham. Ah, Gabriel, o que tu acha de ser líder do governo? Se o Perfeito. postal for conselheiro, não sei o quê, babá, vamos ver e tal. Amarração de anos E para ser conselheiro. a imprensa falava lá, olha, pode ser o Gabriel Souza, porque eu era o deputado mais combativo do governo Sartori. Sim, Era uhum. meio maluco, né? Porque o governo Sartori foi um governo difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Eu era o linha de frente, né? O que eles chamam de tropa de choque Sim. no parlamento. Não é bem isso, mas eu estava lá, né? E eu gostava muito de debater com o PT. Então, o discurso do PT era uma maravilha. Para mim era uma alegria ficar debatendo ali em alto nível, claro, né? Mas com muita firmeza. Muito bem. Aí, o Sartori me liga e tal. Diz, eu estou anunciando postal Conselheiro do Tribunal de Contas e quero que tu seja o líder do governo. Daí eu disse, olha, governador, eu estou agora atendendo aqui no meu consultório. Tramando aí, eu vou estar em Porto Alegre fim do dia. Eu chego em Porto Alegre e vou no Palácio. Diz ele assim, não dá tempo. Eu vou anunciar agora, liga a rádio que tu vai ouvir. Aí eu pensei que ele estava brincando, né? Tá bom, deu uma risada, ele deu uma risada, o Sartori é muito brincalhão, tal, desligou o telefone. Liga a rádio aí, Gaúcha aí, a Rádio Gaúcha, aí, o secretário foi lá, ligou, liga mais alto aí. Então. Daqui a pouco, jeito feito. Aqui ao vivo do Palácio Piratini e tal, estamos aqui, o governador Sartori vendo um importante anúncio, o deputado postal vai para o Conselho do Tribunal de Contas e o líder do governo é o deputado Gabriel Souza. Aí terminou o que eu estava fazendo. Thalise, minha esposa, Thalise, coitada, acaba ficando sabendo às vezes depois. Esse Thalise, deixa eu te dizer, te lembra que eu tinha te falado? Não tô acreditando. Pior que... Foi. Tá, mas tu vai aceitar? Não, já anunciaram. Tá na 0 hora. Aí, fui para Porto Alegre. Eu acordo cedo e tal, sempre acordei cedo. No outro dia eu tô subindo a Duque, 7h30 da manhã, indo para a Assembleia. Silvana Covatti no telefone. Presidente da Assembleia. Toca o telefone, Silvana. Ô, Silvana, tudo bom? Tudo bem? E aí, tudo bem? Tá meio nervosa. E aí, tudo bem? Não, é o seguinte, Gabriel, invadiram a Assembleia. Quem invadiu a Assembleia? Os estudantes aqui, movimento estudantil, sei lá qual é. Tu já falou com o Márcio Biol, que era o chefe da Casa Viu? Falei, ele disse que vai falar contigo. Primeiro dia de líder do governo do Sartori. Primeiro dia. É sério, é um negócio surreal. Aí entrei na Assembleia, fui lá, o que aconteceu? Não, um bando de estudantes ali invadiu o térreo da Assembleia sobre contra um projeto de lei do governo, da educação lá e tal. E eu, do movimento estudantil, deixa comigo. Eu fui lá, desci e tal. Quem é o líder aí? Eu sou fulano. Olhei, esse cara é do PT, da corrente tal. Então tem que falar com o deputado tal, entendeu? Porque o PT tem uma cacetada de corrente, o PCdoB também. Então, tu não pode falar, tu tem que saber qual a corrente. Isso. Aí eu fui lá, falei com o deputado, os caras deram umas dicas e tal, fui lá no Sartori e tal, no final do dia conseguimos desocupar a Assembleia sem briga, sem confusão. Não manda a polícia, não manda nada, deixa que nós vamos resolver. Aí resolvemos. E desde então foi pau, né? Foi porrada. É que foi muito difícil, né? O governo Sartori, para quem nos assiste, já que é o Brasil inteiro, o governo Sartori, ele assume o Rio Grande do Sul acabado, literalmente isso acabado, né? Eu me lembro que o Kleber dizia assim, o Bevenu dizia assim, eu tinha que escolher na época, né, na gestão de crise, o Sartori decidia se ele ia pagar a luz que estava devendo das coisas do Estado, ou se ele ia colocar o gás lá dentro do presídio. Isso e daí eu tinha que dar uma entrevista para dizer o porquê da escolha dele. Isso aí. Então foi mais ou menos isso, né? O Sartori, para mim, ele fez um bom governo no que ele tinha, no que ele podia. Sim, arrumando a casa, inclusive, né? Porque eu sempre... Não fosse ele, o Estado não estaria como está agora. Isso, perfeito. Então, eu sempre falo assim, é que a gente é imediatista, né? Nós, gaúchos, vamos resolver, trabalhador, né? Tanto que ele te ligou e é agora, e a gente é imediatista. E eu sempre falo assim, é que não deixaram o gringo trabalhar, porque em Caxias deixaram ele trabalhar. Sim. Aí ajustou. Aqui a gente imediatista quis trocar. Fez uma boa escolha também pelo Eduardo, acredito que assertiva, que depois vem a reeleição. Mas assim... Ele passou muita bronca e passou muita dificuldade por isso. Como estava, eu digo, o flanco aberto, né? Já que vocês estavam lá debatendo, vocês seguraram muita bronca na Assembleia naquela época. E tinha que ter muito pulso, né? É que, na verdade, assim, tem o grande mérito do governo Sartori para o futuro do Estado. Todo governo tem seus méritos também, não é bem assim. Né? Tem governo ruim, governo bom, mas tem governo que... Todo governo, não é possível que não tenha feito uma coisa boa, né? Para ter um mérito. Tem governos que na balança está bem negativo, mas em geral, coisa fez. Alguma coisa boa, sim. E o governo Sartori tem um grande mérito, realmente muito positivo para o Estado, que é apresentar uma agenda de reformas. Reformas que já deviam ter sido feitas anos atrás. Então, nós fizemos 3 reformas da Previdência. No governo Sartori, a primeira delas, que é a Previdência Complementar. Depois fizemos no Eduardo
Previdência dos servidores civis e Previdência dos servidores militares, que é a mais difícil de todas, né? Que o Brasil não fez ainda. Perfeito. E vários estados também não fizeram. Depois fizemos uma reforma administrativa, triênios, quinquênios, a folha crescia 2,7% vegetativamente todos os anos, sem tu contratar um estagiário para dentro. Contratava ninguém, a folha crescia. Sim. Sem tu dar reajuste. Ela crescia pelos avanços temporais, extinguimos. Depois, reforma do plano de carreira dos professores. Os professores ganhavam um completivo para poder receber o piso nacional do magistério. Nós fizemos uma reforma, o PMDB foi fundamental. Eu tenho um quadro no meu gabinete, a página inteira da Zero Hora, uma foto minha do ex-deputado Fábio Branco, nós dois articulando ali e tal, nós interlocutamos entre o CEPERS e o governo Leite, né, governo Eduardo para aprovar o plano de carreira. Tinha 15 professores protestando na galeria no dia da votação. Todo mundo entendeu. E hoje, o professor Gaúcho recebe mais do que o piso nacional do magistério por causa daquela reforma. E o governo Sartori, nessa agenda de transformações, extinguiu 11 companhias, autarquias e fundações. E apresentou 9 companhias, autarquias, 10 companhias, algo parecido com isso, que foram, por exemplo, o Estado tinha uma gráfica pública. O Estado tinha uma gráfica pública que nós extinguimos, porque não precisava ter a gráfica pública, era a Corag, Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas. Né? E ainda se dizia, não, mas os defensores da Corag, não, mas ela dá lucro. Sim, é óbvio que ela dá lucro, o Estado é obrigado a contratar dela, então é o melhor cliente do mundo. Perfeito. Né? Só que é o seguinte, o papel está acabando, o mundo está se digitalizando, não precisa mais ter diário oficial papel impresso. Sim. Hoje não tem mais, ninguém sente falta. Quem é que sente falta da Corag aqui? Ninguém sente falta. Não tem um cidadão gaúcho. E tem galera que nem sabe que existia. A maioria dos gaúchos não sabia naquele momento, né? E entre outras tantas fundações, companhias e autarquias. E aí nós apresentamos, desde 1998, o Rio Grande do Sul não discutia mais esse assunto, que são as privatizações. A disputa política entre o Brito e o Olívio resultou na vitória do PT aqui no Rio Grande do Sul, e a narrativa do PT contra a privatização, PT do Rio Grande do Sul, né? Porque o PT nacional está fazendo concessão, o governador do Piauí é petista, está privatizando, né? O Rafael Fontelli, que aliás é um bom governador. É que os tempos mudam, né? Aqui no Rio Grande do Sul que eles continuam contra. Mas a verdade é que nós reapresentamos a agenda de privatização, de diminuição do tamanho do Estado. O Estado está muito inchado. Então nós diminuímos o tamanho do Estado, não a geografia do Rio Grande do Sul, né, naturalmente, mas o tamanho da máquina pública. E isso fez com que as despesas diminuíssem, e nós também fizemos reformas. Então, o governo Sartori realmente foi fundamental para que no governo Eduardo Leite I, a gente aprofundasse. E, claro, o governo Sartori amaciou o bife tamanhamente que na eleição de 18, eu fui o deputado mais votado do PMDB naquela eleição, do MDB. O que aconteceu? A Assembleia eleita foi uma Assembleia liberal. Né? Nós tínhamos 38 deputados favoráveis às reformas e privatizações, enquanto que no governo Sartori eu não tinha 28, que é a maioria simples. Entende? Porque eu tinha uma bancada de partidos de esquerda muito grande, né, que foi eleito legitimamente pela população, mas a verdade é que travavam os projetos, não conseguia ter maioria. Né? Quando o Eduardo se elege, ele se elege junto com uma Assembleia liberal. E essa Assembleia mais liberal, menos estatista, foi favorável à sua agenda de reformas, que na verdade é a continuação, propriamente dito, da agenda do governo. Não é o mesmo governo, né? Tem governos diferentes, estilos diferentes, mas a agenda era muito parecida, se não igual. E aí depois, então, nesse governo atual, então nós progredimos e conseguimos, veja bem, nesse governo, inclusive, fazer entregas para os servidores. É verdade que nós cortamos na carne, os servidores foram importantes nessa reformulação, deixaram de receber benefícios, direitos, etc., aquelas coisas que acabavam aumentando a despesa muito e acabava inviabilizando, é um círculo vicioso. Como a despesa estava muito alta, eu não conseguia dar reajuste para os servidores. Então, só se justificava, na cabeça de muitos, ter os chamados penduricalhos, não ter reformas, porque, bom, eu não tenho reajuste, então pelo menos eu tenho o meu avanço temporal. Sim, porque aquilo ali está garantido. Porque, obrigado por lei. Como é que o Estado vai pagar? Não sei. Chegou num ponto que chegou a parcelar a própria folha de pagamento. Tamanho era a despesa perante a Receita. Só que depois, nesse governo, o que nós fizemos? Nós começamos a reformular as carreiras. Então, por exemplo, um engenheiro do DAER ganhava R$5.000 até agora há pouco. Hoje ganha 10 mil. Né? O professor mesmo, em 2019, com 40 horas graduação no serviço público estadual,
40 horas de graduação num contrato emergencial ganhava R$ 2.500. Hoje ganha 4.800, o mesmo professor. Uhum. Se tu olhar, não é o salário que nós queremos para os professores, não eu é sei o que salário não, ideal, mas é acima do piso nacional do magistério e é muito superior ao salário de 5 anos atrás, 6 anos atrás. Tá? Perfeito. Todos os anos nós damos o reajuste do piso nacional do magistério para os professores. Todos os anos. Tá? Por quê? Porque agora tem condições de dar. Então, os próprios servidores acabaram. Ainda tem carreiras que precisa, enfim, fazer ajustes, etc., é verdade, mas grosso das carreiras, agora concedemos mais um reajuste para as forças de segurança, né? Vai dar 12,4% no decorrer desse governo de reajustes progressivos que nós estamos dando, por servidores policiais civis, militares, IGP Tem uma caminhada nisso tudo, né? Eu sempre falo, a arte de estar eleito, de estar deputado, de servir a população, ela não é uma caminhada fácil. Mas ela é uma caminhada de construção. Então, olha quantos pontos o nosso vice-governador hoje do estado trouxe da história e não construiu do dia para a noite. Vamos lá, de novo. Não construiu a sua carreira do dia para a noite, não construiu todas essas entregas. Tem que esperar a votação, tem que esperar o governo. Vamos ver, a gente não conseguiu fazer nesse governo. Aqui a gente já tinha a maioria que ia funcionar, a gente conseguiu colocar, emplacar nesse momento, é o momento certo. E estrategicamente, isso eu sempre falo assim, isso para o gaúcho é muito importante. Por quê? Porque assim tem os avanços no estado. Assim as coisas andam. De uma maneira ou de outra, mais lenta ou mais rápida, ela vai andar. Por isso que eu sempre falo, a Isa é defensora do Centrão. Eu acho que o Centrão, ele faz políticas públicas. Ele faz a coisa acontecer. Posso fazer uma ponderação? Eu não chamaria de centrão. Não, mas eu digo Centrão porque lá na ponta, Gabriel, eles não têm o conhecimento político. Eu chamo de centro, porque o Centrão ficou pejorativo. Pode a ser. mídia nacional chama o Centrão, o fisiologismo do Congresso Nacional, que daí cabe qualquer partido dentro. Não, perfeito, mas... Agora, o centro, me parece que esse campo que tu está falando, que é um campo político que tem condições, pelo fato de não ser radical nem para lá nem para cá. Isso. E daí aqui tu tá centro-esquerda, centro-direita. Perfeito. Né? Tu não tá... Talvez o centrão que tu chama é pela amplitude. Pela amplitude, por quê? Porque se nós mas pegarmos... é que o nome ficou estigmatizado. Mas é a mídia que trabalha com isso, né? Mas se a gente pegar a extrema esquerda, dá uns 16%. A extrema direita, uns 16%. Por isso que eu falo que é centrão, porque é a maioria. Sim. É a maior fatia, literalmente. Sim. É um baita de um espaço. Mas eu vou chamar de centro aqui, o governador... Centro amplo. Isso. Aqui que acontece a realidade. Isso. Aqui nós temos ideologia, a guerra, a disputa, né? E tá errado isso? Não, a gente vive em comunidade. Se a gente eu falei essa semana para um grupo de vereadores, olha, se vocês querem fazer só o que vocês pensam, vocês têm que viver em tribo. Porque estar na comunidade é ouvir o outro, eu não concordo, mas tudo bem, né? Eu tô ouvindo, tô sendo ouvinte. Mas o resto, eu falo assim pra galera, política pública acontece com esse povo aqui do meio. Tu quer emplacar um bom projeto? Tem que votar. Agora, o problema não é só a ideologia, me parece assim. Ideologia, eu acho que todos têm, né? De alguma forma. O estudo das ideias, né? Ideologia. A etimologia é essa. Agora, veja bem, o problema é o radicalismo. Porque eu, por exemplo, me considero um liberal, certo? Perfeito. Eu não sou um liberista. Porque o liberista, diferença, já dizia Melchior, né? Que é o maior liberal brasileiro, diz o seguinte, que o liberista é o liberal apenas na economia. Esse é o liberista, segundo Melchior, não foi o que estou dizendo. O liberal... como foi John Stuart Mill, como foi Hayek, como queria ser Adam Smith, lá que somos fundadores do liberalismo, eles querem a liberdade humana inteira. Perfeito. Você é livre de maneira plena. Né? Então, esse liberalismo, eu me considero um liberal. Porque, por exemplo, eu não consigo compactuar, acho, por exemplo, que o Estado tem que fazer algumas intervenções, portanto, não pode ser Estado mínimo, para, por exemplo, tirar pessoas da miséria, em especial crianças, em especial da primeira infância. Não pode ter primeira infância na miséria. Perfeito. Correto? Quem é que é livre na miséria? Ninguém é livre na miséria. Que liberalismo é esse? Isso. Não tem liberalismo nisso. Mas liberdade econômica. Sim, liberdade econômica com preocupação social. Para te ter liberdade também nos pobres. Né? Perfeito. Então, eu acho que isso é uma ideologia. Agora, eu não sou radical. Eu consigo sentar, por exemplo, com alguém que, por exemplo, pensa que o Estado tem que ser ainda mais interventor do que eu acredito. Eu chamo de Estado necessário, né? Nem mínimo, nem máximo. Um Estado que tem um termo que ele vai subsidiar a sociedade, é o princípio da subsidiariedade, que ele vai, aqui a sociedade precisa de mim, eu vou para lá. Agora aqui não precisa, eu estou fora. Eu posso abrir espaço para posso privatizar, posso fazer concessão, posso fazer PPP, né?
Então, o problema aqui, me parece, não é a ideologia propriamente dita, é a utilização da ideologia, ou aspas, porque cá para nós, vamos ser francos aqui, olhando para a câmera agora aqui. Vamos lá, né? Que ideologia, meus amigos? Não tem ideologia, né, tia? Se tu vai pegar um cara da extrema-direita lá, muito radical, o cara da extrema-esquerda, com exceções, a criatura nunca leu um livro. Não leu a orelha a orelha do livro. É verdade. Eu ia falar assim, que tem uma coisa que dói muito meus ouvidos, que é o liberal na economia e conservador nos costumes. Às vezes eu tenho vontade de desmaiar quando eu escuto esse discurso. O problema todo é o seguinte, o cara que se diz liberal na economia, conservador nos costumes. Por exemplo, agora nós estamos... fazer uma parêntese aqui, talvez não seja o caso de entrar no assunto, que é caso para outro podcast, mas veja bem, o Partido Liberal no Rio Grande do Sul está contra concessões. O Adam Smith se remete no túmulo. Mas tá dando cambalhota. Mas é que a primeira pergunta, Gabriel, para esse grupo é: quem é Adam Smith? Eles vão perguntar pra gente. Exatamente. Eles vão perguntar, viu? Quem é Adam Smith? Porque, na verdade, não são liberais. É que não são a maioria. Não tô dizendo, é que não são os conservadores. Todos, né? Tu já leu o Edmundo Burger? Quem? Ele é daqui? É um alemão lá de Teutônia? Exatamente. Nunca leram o Burke, nunca leram o Roger Scruton. Ninguém, porcaria nenhuma. Então não tem ideologia. Os caras estão lacrando na internet. Puramente isso. Eu tenho um slogan que eu gosto muito, que diz o seguinte: eu não lacro, mas resolvo. Perfeito. Eu não lacro, mas resolvo. Viu? Vamos anotar que a gente vai fazer um corte importante aqui, ó. Eu não lacro, mas resolvo. Porque é isso. Exatamente. É isso que a gente traz. Quando a gente conversa a todo o Brasil que a gente vai, a pergunta sempre é o seguinte: ô Isis, mas eu queria estar lá discutindo, tá com os meus vídeos mais bombados, tem que me ajudar. Eu falo, cara, deixa eu te falar um negócio. Tu tá no lugar errado. Tu tem que ser influencer. É isso que tu tem que ser, tem influência. Porque a política, para alguns, ela virou balela para estar ali preparado. Então, eu tenho clientes que não são preparados na teoria de estudar. A gente lê aí, eu e o Alexandre, principalmente, a gente gosta de ler bastante também. Então, sei lá, 20 livros por ano. Algumas coisas eu concordo. Eu leio os dois lados, sim, algumas coisas concordo. Porque quando a gente pensa na estratégia, tem que saber como é o adversário. Aquilo que eu falei. Eu estudei o fulano ali, nosso amigo, para mim saber como é que ele agia. Qual a estratégia dele. Ele tem estratégia? Tem, de alguma maneira tem. Então, quando a gente olha, eu tenho clientes que falam assim, ó, vou no debate. Que debate? Lá que me chamaram lá para um talk show, vai a fulana, principalmente as meninas da esquerda lá, as deputadas. Falei, cara, não vai. Elas vão acabar com a tua raça. Capaz, porque quando entrar no campo ideológico, falei, viu, tu é extrema-direita, tu entrou agora para fazer lacração, tu não estudou nada, elas são formadas na base da faculdade do socialismo, do ativismo, elas vão te engolir na frente das pessoas. Aí eles me ligam depois. Isso, cancelei a minha agenda. Eu falei, que bom, se protegeu. Por quê? Porque essa história da ansiedade, da lacração. Sim. Um líder, eu sempre falo, de um estado, que nem várias vezes tu assume como líder do nosso estado, ele tem que ser uma pessoa racional. Com certeza. Por quê? Porque eu tenho que observar o cenário, ver as partes, eu tenho que estar preparado para isso. Quantas vezes tu escuta coisas que tu não quer? Quantas vezes tu tem que voltar para tua casa e pensar, cara, olha esse cara me falando isso. E eu tenho que entender que aquilo... Eu tenho um objetivo maior, eu escolhi estar aqui para servir. Então, tem muita gente que diz assim, Luiz, eu quero fazer o discurso igual o do Nicolas, igual o do Bolsonaro, igual o do, sei lá, da esquerda, do Boulos. Eu falo, tu não tem psicológico. Tu não tem psicológico, porque tu tem que saber o que tu quer fazer e tu escolheu servir as pessoas. Aí agora tu quer fazer uma lacração, aparecer aqui, mas daí quando tu levar a primeira porrada, tu liga pra mim e diz assim, ó, eu quero uma retratação, porque muitos dos meus clientes fazem isso. Eu quero uma retratação. Que retratação, filho? A política não tem retratação. Sim. Tu se recolhe, volta pra casa, vamos esperar o jogo andar pra gente ver de novo. É isso aí. Uhum. Então, muitas vezes, é isso que a gente pensa. Eu falei pro Gabriel antes, né? Aqui no coisa eu falei, viu, mas essa história de ser governador, não ser governador, nós temos que pensar no bem do Rio Grande do Sul. Olha quanto que tu trouxe de história, tu conhece o Rio Grande do Sul inteiro, tu construiu a tua base, tu acertou, errou, me endividei nessa daqui, olha só, né? Falei que não ia cometer o mesmo erro. Quantos estão lá na ponta que estão até hoje, vamos entrar na próxima campanha, que estão com dívidas de campanha? Que não pensaram, que agiram, porque é emoção, tu tá ali participando, eu quero me eleger. Sempre tem aquele cara. Sempre tem aquele cara que vem nos 45 do segundo e diz assim: falta só mais 10 mil, aí nós vamos mais um pouquinho aqui, porque nós temos que fazer essa logística, que temos que botar mais material de rua. E o cara não tem mais de onde tirar. E na esperança, e talvez um pouco sem estratégia, só na emoção, acaba se indo. Mas olha só, tu viu e disse, viu, não vou fazer isso aqui agora. Então,
rever a rota. Então, eu sempre falo assim, para mim, o conservador, todo mundo é. A gente olha o que a gente acertou, o que a gente errou e toma as decisões a partir daquilo. Em algum momento, eu vou ser um pouco mais conservador na minha tomada, outras vezes eu vou arriscar um pouquinho mais, mas não deixei de pensar racionalmente sobre esse Sim. assunto. E tu, na tua trajetória, traz isso, né, Gabriel? Aí depois se elege, vem vindo, e aí vem como vice-governador. Sim. Muito feliz, né? Vou falar a verdade aqui. Botou o bode na eleição, botou o bode na sala, que a gente chama, para pegar um preço. Para pegar um preço. Eu posso contar essa história? Pode, por favor. Na verdade, é um livro ou uma trilogia, mas eu vou contar resumidamente, que prometo. A verdade é o seguinte, eu queria concorrer a deputado federal. Perfeito. Aí, por questões outras, uma parte do partido começou a dizer o seguinte, você tem que ser o candidato a governador. Porque o cenário, naquele segundo semestre de 2021, eu era o presidente da Assembleia Legislativa. Sim. Eu era o presidente da Assembleia. E tem peso, né? Eu quero dizer, muito, muito assim, para quem está lá na ponta, até para os vereadores. Quando a gente está ali no último ano antes da eleição e a gente é presidente da Câmara de Vereadores, só aumenta, né? O escopo ali. A gente tem um poder muito grande, a gente é a maior pessoa, com mais articulação, que nem tu tinha. Então, sempre falo assim, não sabem quem vai correr. Quem é o presidente da Câmara de Vereadores? É o fulano. Então, ele vai disputar a cadeira. Sim, dentro claro. do partido. Tem mais... tem mais capacidade. Isso. Em tese tem mais. Às vezes não dá, né? Depende. Município muito pequeno também não é tão importante assim como poderia ser. Depende do regimento interno. Perfeito. Mas o fato é o seguinte, eu era o presidente da Assembleia, queria concorrer a deputado federal originalmente. O que aconteceu foi que, por 1001 motivos, a conjuntura era Eduardo Leite não será candidato à reeleição. Era essa, pelo menos, enfim, o plano de voo de todos os partidos. O Eduardo dizia inúmeras vezes, nem mesmo perguntava se para ele já dizia, não sou candidato à reeleição, não fui em Pelotas, não serei como governador. Perfeito. Muito bem. Então, uma parte do MDB começou a dizer o seguinte, temos que ter um jovem, o governador atual é jovem, na época em 2021 tinha 37 anos, e o Eduardo 36. Então, o governador é jovem, vamos botar um jovem também. O governador é um cara que, enfim, conhece bem os números do Estado, tem que ter alguém que conhece os números do Estado. Eu fui líder do governo, era o presidente da Assembleia, então começou isso. E nós nos aproximamos do governo Eduardo Leite I naquela ocasião. E até eu ajudei nisso, né? Foi importante nessa aproximação. Começamos a nos aproximar do governo Eduardo Leite, tivemos uma secretaria a mais, o Edson Brum virou secretário de Desenvolvimento Econômico, o Costela já era secretário dos Transportes, e no final daquele ano, o Eduardo Leite dá uma entrevista no jornal Zero Hora. Nunca me esqueço, era perto do Natal, eu estou na minha piscina em Tramandaí, com a minha filha, e aí alguém me manda a manchete. Eduardo Leite cita Gabriel Souza como possível candidato a governador. Então começou, ele citou dois, citou o Ranolfo, né, que era o vice-governador dele, e citou a mim. Eu vejo dois nomes que podem me suceder aqui no meu grupo político. O vice-governador, o Ranolfo, que é o vice-governador, conhece o governo, e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza. Ele cita isso, essa entrevista está nos anais aí. Muito bem. Então, aquilo começou a fortalecer o meu nome, e acabou que o MDB, depois de uma série de disputas internas, discussões e tal, que daí daria 2 ou 3 episódios desse podcast. Daí é uma bíblia, né? Não cabe aqui comentar, me indica para pré-candidato a governador. Acontece isso no final de março, 5 dias antes do fechamento da janela. Janela aquele ano, acho que foi 4 de abril, se não me engano, 3 de abril. São 6 meses antes das eleições. Isso. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu saio pré-candidato a governador, imediatamente o secretário de Planejamento de Porto Alegre, César Schimmer, se licencia e volta para a Câmara para ficar disponível para concorrer comigo na convenção. Então, já tive um problema ali de arrancada. Mas tudo bem. Eu vou contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei. Tá? Um furo de reportagem aqui. Vamos lá. E não é nada demais, mas é uma informação importante. Eu cheguei a fechar a coligação com a Ana Amélia Lemos. A Ana Amélia Lemos era senadora do PSD, candidata a senadora pelo PSD. Nós almoçamos na NB, aqui em Porto Alegre. Eu, ela, minha esposa e o Fábio Branco, presidente estadual do PMDB, prefeito de Rio Grande. E nós fechamos a coligação e acertamos. Ana, quando é que nós vamos anunciar? Era uma terça-feira, eu era deputado, me lembro bem, que eu tinha que voltar para a Assembleia, tinha sessão. Ela disse, vamos fazer o seguinte, semana que vem, a gente faz um evento e vamos anunciar a coligação. Gabriel, governador, Ana Amélia, senadora. Muito bem.
Eu já voltei para a Assembleia, muito feliz e tal, tá? Deu tudo certo, a coligação com a Ana Amélia me dava um push. E vamos fazer o seguinte, vamos já começar fotografias, aí eu começar a pensar, vamos fazer um banner. Eu que sou bom em pendurar banner, né? o ex-assessor, é cabeça de ex-assessor. Vamos botar um banner, uma foto minha da Ana Amélia, vai ficar bacana. De já frente, pensei, vou ter que ligar pro eleitorado. Joel fotógrafo, né? Para ele fazer uma foto minha da Ana Amélia e tal, etc. Vamos fazer tudo direitinho. Onde é que nós vamos fazer? Acho que no hotel tal, o MDB paga lá a sala. Comecei já a pensar. Tô lá em casa, em Tramandaí no outro dia de noite, quarta-feira de noite, me liga na Amélia. E eu durmo cedo, em torno de 10 da noite, geralmente, quando eu posso, eu durmo. Viu, equipe? Eu durmo 10h15 e no meu celular não funciona mais assim que eu tô acordada. Exatamente. Assim, eu vou fazer exercício lá pelas 6 e pouco da manhã. Isso aí. Então, eu durmo 9h30, 10 horas já tô na cama, quando eu tô em casa, né? Sim, hoje vai ser um dia típico, que eu tenho um jantar e tal, eu chego tarde, mas quando eu posso, eu durmo cedo. Sim. Eu tô quase dormindo, lá pelas 9h30 da noite, a Ana Amélia me liga. Gabriel, tu tá vendo a Globo News? Isso não tô vendo a Globo News, senadora. O Gerson Camarote acabou de dizer que tu vai ser vice do Eduardo Leite. Mas como, senador? O Eduardo não é candidato a governador e nós acertamos a coligação, meu partido já me indicou e tal. Gabriel, não é verdade? Eu juro pela minha filha. Não tem... Primeiro, outra coisa, o Eduardo nunca nem sequer falou comigo sobre isso. Tô aqui de pijama, dormindo, né? Aí, então eu vou te passar o número do Gerson Camarote, tu liga pra ele, pra desmentir. Porque senão... Não, deixa comigo. Mandou um número, liguei pro Gerson, que é o deputado Gabriel Souza, Rio Grande do Sul. Não, tudo bem, Gabriel, acabei de falar de ti na TV e tal. Não, eu vi, eu soube, aliás, mas quero te esclarecer, não é verdade, sabe? Deixa eu lhe explicar, deputado, a minha fonte que é muito boa. Não, eu não estou duvidando da sua fonte, Gerson, mas uma fonte melhor do que eu, sobre a minha própria vida, eu acho que não tem. Eu estou dizendo para ti que está tudo montado para ser candidato a governador. Não, mas a minha fonte diz que teve uma reunião, agora há pouco, no gabinete do Tasso Gereissati, com o Baleia Rossi, o Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB na época, o Baleia presidente do MDB, ainda é hoje. Não sei mais quem e tal. Telefonaram para o senador Pedro Simon, botaram no Viva Voz, e estão acertando a Simone Tebet, candidata a presidente da República, com não disseram o nome, mas uma vice-presidente do PSDB, e em contrapartida, em reciprocidade, o MDB abriria a mão do Rio Grande do Sul para compor com o PSDB. Gerson, não estou sabendo. Aí começa, ligo pro Baleia e tal, aquela noite, aí eu já não dormi tão cedo assim e tal, certo? Mas acordei cedo, né? Porque aí tu fica... Sim, daí tu já fica... Já não dorme direito e tal, e no outro dia começa a surgir isso e tal, e realmente começa a se desenvolver, então, de fato, a nível nacional. O Eduardo tinha renunciado para concorrer lá à presidência da República com o Dória desistiu, o Eduardo vai ou não vai, o Eduardo vai ou não vai, não vai, e aí a Simone, então, que vai, e o PSDB vai botar a Mara Gabrilli de vice. E o PSDB nacional pede para o MDB, numa negociação com o partido, em troca, então, eles pediram só isso. Eu quero que lá no Rio Grande do Sul vocês não tenham candidato, se for possível, claro, e botem o vice do Eduardo Leite. E aí começo a surgir essa possibilidade. Aí aqui no Rio Grande do Sul, então gente... só para esclarecer, não foi da minha parte, não sinceramente... Não botou o bode na sala. Porque realmente eu não contava, até então, com a candidatura. Se o Eduardo tivesse decidido ser... Porque eu acredito que o Eduardo não queria ser candidato à reeleição. Acredito também. Eu acredito nisso. Tinha uma trajetória, tinha um caminho ali. Eu acredito que ele não era o plano dele. Só que daí, que ele também... A tese dele é esta, e é uma tese razoável. Ele diz o seguinte, se eu não fosse candidato à reeleição, o Ranolfo não teria tração, porque ele era o vice, assumiu o governo... As pesquisas por diziam exemplo, isso também, né? O MDB não apoiaria o Ranolfo, não apoiaria. Eu gosto muito do Ranolfo, é um grande amigo meu, mas pelas questões políticas da época não apoiaria. E vice-versa, o Ranolfo era governador. O governador só pode concorrer ao mesmo cargo, salvo se for reeleito. Perfeito. Então, se o Ranolfo era o governador, em abril de 2022, ele só podia reeleição. Ele não podia concorrer a outro cargo. Não. E como é que o Ranolfo não ia concorrer a nada? E aí, como é que ele... Então, se nós dois tivéssemos candidaturas separadas, nós não iríamos para o segundo turno. O que aconteceu no primeiro turno daquela eleição? Nós fomos para o segundo turno por 2.441 votos, mostrando que a tese estava correta. Se nós não tivéssemos juntos,
Eu faria mais de 2.441 votos, imagino Sim. eu, para governador do estado. Eu fiz 53 mil para deputado, fui mais votado, né, que é quase 1% dos votos válidos do Rio Grande do Sul. Então, eu diria o seguinte, realmente, estava correto. Se nós não estivéssemos juntos, não iria nem o Eduardo nem eu para o segundo turno. Perfeito. E hoje o governador, Deus me proteja, não seria alguém que nós concordamos, né, pelo menos da nossa parte. Sim. Então, aconteceu exatamente isso. E não foi, então, Não foi muitos pensado. acham isso. E eu Porque acho legítimo achar. Não, porque a Acho legítimo. matéria que saiu era isso, né? A candidatura na época, e eu vou falar um negócio, tu acorda naquele tsunami da madrugada, tu tá ali, e aí vamos ver o que acontece, e às 8h12 tu tá ligado na Gaúcha pra ver qual que é a informação da Rosane de Oliveira aqui no Rio Grande do Sul. É verdade. Qual é a informação privilegiada que ela tem que nem eu não tô sabendo. Muitas vezes é assim. Sim. Porque muitas vezes eles ligam e aí acontece isso que aconteceu contigo. Pois é, Rosane, mas tu tá sabendo primeiro que eu não tô sabendo também. Isso, Então, isso. aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa cultura de todo mundo às 8h12 ali já tá ligado para saber o que tá acontecendo Sim. na política. O resultado da urna, no segundo turno dessa eleição, Eduardo e Gabriel, ele mostrou, eu acredito assim, a gente que olha muito dado, ele mostrou o sentimento desde o início da população. Porque quando a gente começou a fazer campanha de governador, daí a gente fez do Argenta, pelo PSC, claro, a gente faz pesquisa, faz tudo. Então, quando a gente fazia a pesquisa em loco, né, com um grupo de pessoas, de 10 pessoas que tinham na mesa, 7 votavam no Eduardo, desde o início. Sim, A gente é verdade. rodava vários grupos, eram 7. Quando abriu a urna, tinha aquela coisa assim, que o Eduardo não ia entrar, e eu sempre falava assim para os gurizados, cara, vocês estão interpretando errado. Mas é que ali também teve o problema da polarização. Perfeito, por quê? Polarização. Porque eu tinha certeza que eu queria o Eduardo, na minha percepção era essa, eu tinha certeza, porque se eu coloco um grupo de pessoas aqui de 10, toda vez ele sai com 7 votos, eu vou escolher quem não vai com ele. Quem eu não quero. Eu quero saber quem vai disputar com ele. Porque na minha percepção, desde o início, ele era o candidato. Porque tu botou 10. Toda vez o cara, mais de 5 grupos, sai com 7, tu tem uma amostra bem considerável aqui de resultados. Então, quando... Tô ligado. Eles apertam, né? Eles me apertam. Tô brincando. Mais uns 10 minutos, né? E aí, quando abre o resultado, depois... Depois que tu te elege, não te manda mais. Tu viu como é que é isso? Eles estão dizendo que tu tem que ir embora. Sim. Tipo... É porque alguém tem que ser o ruim, tu sabe disso. Não, o assessor é o ruim, daí a gente vai dizer, né, depois sou eu, né? Que tem... Olha, o pessoal tá me chamando, eu tô muito bem horário. Deixa eu só dizer o seguinte, minha opinião sobre esse assunto. Perfeito. Sendo bem objetivo contigo. Nós fomos o único estado onde o PT era o PL na época já, né? O Sim, Bolsonaro, o bolsonarismo e o petismo tinham candidatos a governadores com o número do seu homólogo nacional, com o número na urna, então, 13 e o 22, e nós o 45. O 13 e o 22, sempre que disputaram nos estados brasileiros, nunca um terceiro foi vitorioso, nunca. Sim. Em nenhum dos 27 estados. Quais são os lugares onde isso não aconteceu? Quando o PT apoiava, digamos, o PSB, digamos, por exemplo, 40, o número 40. Por exemplo, lá em Alagoas, o PT apoiou o PMDB, o 15. Então, a dobradinha com o Lula lá era o 15. A dobradinha com o Lula não sei aonde era o número X, Y, Z. E a recíproca era verdadeira com o Bolsonaro. Dobradinha do 22... No Paraná era o Ratinho. Que era o Ratinho 5-5. 5-5. A dobradinha do Bolsonaro em São Paulo era o Tarcísio, era o 10. Isso. Entende? Sim. Não era Ctrl-C, Ctrl-V na urna, né? Quando era 13-13, 22-22, nenhum estado conseguiu eleger uma terceira via. Ninguém conseguiu. Só no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. Então, o que eu acho que isso também, de uma certa forma, mostra? Que muitos eleitores foram para a urna e votavam 13 ou 22 e emendavam o voto para governador. 22, 22, 22, 22, 13, 13, 13, 13. O Edgar, que é também meu amigo, foi meu colega na Assembleia, etc., me dou muito bem com ele, o Edgar Preto, ele subiu 10 pontos nas últimas 48 horas. Isso. Porque o eleitor começou, eu vou votar no Lula, o eleitor do Lula, vou votar no Lula. É 13, então vou votar com a linha casada. Sim. E nós não tínhamos candidato à presidência da polarização. Nossa candidata era Simone Tebet, que fez 5% dos votos. Sim. Querida, 5%. Eu vou comer o voto, inclusive. Aliás, eu sou ruim em votar, por exemplo, porque eu só voto quem perde. Eu votei no Henrique Meirelles e votei na Simone. Então é o seguinte, aí
Não tinha, era nós e nós. Só que, Sim. claro, nós tínhamos um governo que pela primeira vez fez investimentos, era bem avaliado e acreditavam. Só que o eleitor não dava bola para as obras. Nós descobrimos isso depois, tarde demais. O eleitor, fizemos ter o acesso ao asfalto aqui, 4 décadas a comunidade perdia a eleição. Isso. Abria a urna da cidade, não ganhava a eleição. Nós ganhamos a eleição em pouquíssimos lugares no primeiro turno. Sim. Porto Alegre foi um deles. Só que tem um detalhe, no segundo turno, então... E outra coisa também que atrapalhou a nossa estratégia. O Eduardo é bom de debate. Sim. Conhece o Estado, conhece a máquina, os outros candidatos não tinham a qualidade dele. Perfeito. Essa é a verdade. O que acontecia? Acontecia que nós tínhamos 8 candidatos a governador no primeiro turno, entre os quais o Roberto Argento. Então, tu tinha lá um debate, era um massacre, era 7 contra 1, sempre contra o Eduardo, porque todo mundo bate no governo, por óbvio. Perfeito. E não tinha audiência, não tinha atenção devida. No segundo turno era mano a mano. E aí se desnudou as dificuldades do adversário. Perfeito. E tem uma coisa que eu falo, assim, para quem faz marketing político, que é a sensibilidade de saber trabalhar. Quando a gente colocava os vídeos da pesquisa para a pessoa avaliar, a gente colocava aquele que o Eduardo falava sobre se filiar ao PSDB na época e tal. E aí o que a gente ouvia, assim, da pessoa mais velha, de 70 anos, que estava lá participando da mais nova, é como é clean o ambiente. Aí a menina disse assim, parece que ele tá vendendo marketing digital, né? E aí quando porque a gente passou o Edgar, a gente passou a Manuela, porque não tinha bem definido aí naquela época, a gente passou o Onix. E aí, eu sempre... Depois, qualitativas. Depois eu falei com o Fábio, falei assim, Fábio, com o Bernard, tu tinha sentimento? Ele falou, Isa, eu achei que eu errei toda a campanha. Eu me desesperei, porque como assim? Tava tudo certo. Mas nós erramos, o primeiro turno nós erramos. Tava tudo certo e aquela coisa nós toda, erramos. como é que foi aquilo ali? Aí eu falei assim, mas Fábio, o meu sentimento desde o início, com aquelas pesquisas, era que vocês tinham 70%, porque na minha mesa tinha 7%. Vou te contar mais uma, então. Essa aqui eu já contei antes. Essa é muito boa. Muito boa, não. É horrível, né? Mas enfim. A experiência, né? Vocês riram que não foi com vocês. O que aconteceu foi o seguinte. Terminou a eleição, primeiro turno. Eu tô em Tramandaí, alguns amigos em casa, entre os quais meu compadre. Nós tomamos, eu e ele, 1 litro de Chivas, 12 anos. Quase 1 litro de Chivas, 12 anos, eu e ele. Porque era um nervosismo tamanho ali, esperando aquela apuração. Terminou muito tarde a apuração. Sim. Nós não conseguimos, o Eduardo estava em Pelotas, eu em Tramandaí. Então, não deu para nós fazer a coletiva de imprensa, que sempre se faz depois do primeiro turno, não conseguimos fazer na noite. Nós estávamos no segundo turno, mas não conseguia fazer, porque era muito tarde. Fechou as editorias, não tinha mais telejornal, não tinha mais nada. Muito bem, então, comunicamos à imprensa que falaremos no outro dia de manhã. No outro dia de manhã, às 8 da manhã, a primeira pessoa que eu telefono é o Sebastião Melo. Então, Sebastião, nós vamos ganhar a eleição. Primeira pessoa, 8 horas da manhã. O Sebastião acorda cedo também. Sim. Fui colega dele na Assembleia, meu companheiro há 25 anos no partido. Disse, Sebastião, nós vamos ganhar a eleição. Nós vamos ganhar a eleição porque agora quem não gosta do PL, da extrema-direita, vai votar em nós. Sim. E nós ainda temos o nosso eleitorado, então, matematicamente, está aprovado. Nós ficamos em segundo no primeiro turno, vamos ficar em primeiro no segundo turno. Muito bem. Depois o Sebastião acabou, né, não apoiando a nossa chapa. Enfim, tomou as decisões dele, mas foi a primeira pessoa que eu telefonei. Saí dali, eu tinha alugado um apartamentinho aqui em Porto Alegre, fui para a sede da campanha. Cheguei lá, cadê o Eduardo? O Eduardo está na sala tal, vou lá falar com ele. Abri a porta, fechei a porta, sentamos. Aquele climão. Isso. E aí, Eduardo? Pois é, faz uma análise aqui, faz uma análise ali, abre aqui o computador, vê os votos e tal. Aí, eu disse, tá, Eduardo, agora, infelizmente, eu vou ter que te perguntar. A grande pergunta do segundo turno. Vamos apoiar quem para presidente? Estava o Lula e o Bolsonaro. Aí, ele me faz a seguinte pergunta. Vou te devolver a pergunta, Gabriel. Como tu quer perder a eleição? Aquilo, para mim, foi um tiro de 12 no meio do meu peito, assim, porque estava ali, o Eduardo era o governador, nós já estava liderando as pesquisas até 2 dias antes, tudo pronto, tinha até pessoas que achavam, nós não achávamos, mas tinha pessoas que achavam, vocês podem ganhar no primeiro turno, porque a tendência aquelas analistas políticos, não, tu que é analista político, sabe? Não, porque não sei o quê, porque vocês vão, não sei o quê, a rejeição do fulano, tá lá, então daqui a pouco vocês ganham no primeiro turno. Tinha até gente que achava isso. É porque o voto é secreto, mas ele é uma surpresa, né? Exatamente, né? Quem é que sabe, né? E aí, ele perguntou, como é que tu quer perder a eleição? Isso é uma coisa lastimável, perguntar para um candidato.
seja qualquer cargo, porque ninguém quer perder a eleição. Como é que eu quero perder a eleição? Eu não quero perder a eleição, cara pálida. Mas peraí, e se tu for perder, tu quer perder como? Essa pergunta é maravilhosa. Perfeito. Maravilhosa. E eu disse assim, olha, essa pergunta me faz pensar o seguinte, eu não quero, se eu for perder a eleição, vou perder a eleição. E ainda, perder a eleição apoiando ou o Bolsonaro ou o Lula, aí não, eu me mato. Aí realmente é uma catástrofe na minha biografia, porque nenhum dos dois me representa. Está respondido, então. Essa é a resposta. Como é que nós queremos perder a eleição? De maneira... O pior dos cenários é perder a eleição. E o pior do que perder a eleição é perder a eleição indignamente. É perder a eleição defendendo ou apoiando alguma coisa que tu não acredita. E nós não acreditamos mesmo. Não acredito mesmo. Desculpe. Aqueles apaixonados, eu não acredito. Não me representa nem o Lula nem o Bolsonaro. Não me representa. Vamos me desculpar, mas não me representa. Então, nós decidimos ali não apoiar ninguém. Que é uma decisão extremamente corajosa no estado que nem o Rio Grande do Sul. Sim. Né? Chimango Que Maragato. É Grenal, Chimango Maragato e tal. E foi a adesão mais acertada da campanha, porque daí nós abandonamos a campanha do primeiro turno, a identidade visual, o slogan, etc. E pintamos a campanha com as cores do estado. Dizemos assim, ó, nós vamos defender o Rio Grande do Sul. Brasília, tem a eleição presidencial, ok, que é super importante, mas tem a eleição estadual. Nós temos um governador para escolher. E tem duas opções díspares, né? 2 projetos que são diferentes e que nós defendemos o nosso projeto. E aí fomos para a eleição assim. E acho que foi uma estratégia correta. Primeiro, porque daí a gente consegue defender melhor o que a gente acredita. Né? Muitas vezes o político, tu nota que o político tenta forçar a barra e tal, defendendo alguma coisa mais para cá ou para lá. Tudo bem, eventualmente ali do ponto de vista marginal, ok, mas central, o core do teu pensamento político, não dava, entendeu? Então a gente decidiu exatamente naquele dia. E aí o Eduardo foi importante porque ele, pessoalmente, foi atrás de referência, ele gosta muito, ele é um estudioso de campanhas eleitorais e tal, muito mais do que eu até nesse sentido. E aí ele disse, eu achei uma referência aqui da campanha, salvo engano, do Alckmin para governador de São Paulo, que foi uma campanha que o Alckmin fez, o PSDB fez, botando São Paulo em primeiro lugar. E aquela referência, então, que foi passado ali para os marqueteiros, a gente chama de mesa, né, que é um monte de colaboradores, entre os quais o Fábio Bernardi, o Gabriel Correia, Caio Tomazelli e tal. E aí, naquela mesa, então, passou a referência. E aí o Onyx cometeu alguns erros também, né? O primeiro deles foi dizer o seguinte, ok, debate, campanha na TV a gente pode começar na outra semana. Isso. Nos deu tempo de nos organizar, porque nós não estávamos organizados. Nós estávamos sem rumo, né, até meados da primeira semana. E aí nos deu tempo de nos organizar. E aí a gente botou a campanha na rua na outra semana. Ficamos uma semana sem campanha na rua, no segundo turno de 4 semanas. Não, botaram os wind banner e pagaram uma multa, né? É. Botaram os wind banner. Mas o wind banner do primeiro turno. Sim, botaram o wind banner do primeiro turno que tava sem o... Mas tava sem o CNPJ, ela tá com problema wind banner de vocês. Não, aí, mas tudo bem, mas daí... Aí pagaram uma multinha na época, aí eu perguntei pro pai assim, mas valeu a pena a multa? Mas claro, era só a gente na rua. Então, para os advogados eleitorais, o marketing sempre pede qual o risco. Qual com os benefícios. Essa eu não sabia. Mas a verdade é que a campanha da primeira semana do segundo turno não era a campanha do segundo turno, era a campanha do material que sobrou do primeiro. Isso. E aí, no segunda semana, então, é que começam a chegar as primeiras peças lindas, por sinal, que era a bandeira do Rio Grande do Sul. Não, ela tomou conta, né? E nós pintamos o estado com as cores do Rio Grande do Sul. Isso. E foi ali que nós ganhamos a eleição, entre outros motivos também de erros do adversário, conjuntura política nacional, estadual. E o debate também, né? O Eduardo muito qualidade superior. Eduardo, claro. A qualidade muito superior. Mas o debate do segundo turno, porque no primeiro tinha 8 candidatos. Era uma confusão, né, gente, nos primeiros, porque era muita gente, e aí cada semana um tinha oportunidade, porque dependia na vírgula como tu tava na pesquisa, daí esse meio de comunicação aceitava 4, aquele outro aceitava 8. Isso. Aí esse aqui aceitava 3. Aí na última semana mudava a pesquisa, tu já não ia mais pro debate. Né, os que estavam atrás, claro, o Eduardo, o Onyx e o Edgar, sempre ali os 3 eram garantidos do debate, mas o resto trocava, né? Quem ia e quem não ia pro debate. Então era aquela confusão que tu nem sabia como perguntava. Mas pra quem que eu vou perguntar dessa vez? Porque o fulano não vai, então como é que vai ser a conjuntura do debate? Que tem tudo isso. Gente,
tudo que o Gabriel aqui, nosso vice-governador, está falando, isso tudo acontece no bastidor e, ao mesmo tempo, eles estão pedindo voto para vocês, eles estão fazendo o roteiro, eles estão gravando o programa de TV, eles estão atendendo todos os deputados com as suas justificativas, com as suas coisas. Então, tu tem que fazer agenda comigo lá em tal lugar na minha região, porque eu te levo para lá e tem que atender todos, e não é só o partido de vocês, então não é só o MDB, só o PSDB, é a conjuntura inteira que precisa. Isso muitas vezes a gente não vê na campanha que acontece. Quando eu falei assim, vamos criar o iceberg para nós mostrar o bastidor, é trazer toda essa história pro cara que tá lá na ponta dizer, pô, mas tem coisa para me chegar lá, hein? Verdade. Tem um caminho. Então, esse caminho tu já trilhou, né? Claro, a pergunta essa semana mais latente, né, no Rio Grande do Sul, é a tua candidatura, eu sei disso. Mas eu não vou fazer essa pergunta, por quê? Porque eu acredito que o jogo tá muito cedo. É muito cedo. E eu quero te trazer numa outra oportunidade para daí sim nós falarmos sobre isso. Voltaremos. O Anônimos Gourmet, né? Voltaremos. Mas eu queria que tu desse aqui uma dica bem importante, né? Eu acho que as pessoas vão gostar, inclusive, que é como se come o frango, então, para quem faz a logística. Então, Brás Câmeras, por favor, peguem que a aula é agora. É assim, ó. Eu aprendi com o Padilha essa aí, né? O que acontece? Tem muito galeto na campanha, né? Muito churrasquinho de galeto e tal, porque é uma carne mais barata, né? Então a gente brinca, a gente cria pena depois de tanta galinha que a gente come, né? De tanto frango que a gente come. E aí, o que acontece? Primeiro, quando eu era candidato a deputado, eu fazia 5, 6 jantas por noite. Ia lá na garagem da casa do fulano, no salão de festa, no restaurante, no barzinho e tal, e quase não jantava ou não jantava. Mas quando jantava, tem que ser muito rápido, porque tu tá correndo. Tu tá morto de fome, muitas vezes tinha que jantar. Então, o que eu fazia? Eu pego presta minha atenção, a coxa de galinha, certo? Você pega meio cacetinho, porque é pão e galinha, né? Isso. É correto? Perfeito. Então, você pega lá a coxa de galinha, pega o meio cacetinho, dá uma abrida lá com os dedos mesmo, naquele meio cacetinho, tá? E encaixa a coxa de galinha no cacetinho. Depois você pega e segura com força, correto? O cacetinho, que já está com a galinha dentro, com força a perna da galinha aqui e gira, certo? Isso vai desnucar lá a articulação da coxa da galinha. Essa parte aqui é da veterinária, aí no caso. Quando tu tira, vem só o osso. Perfeito. E as pessoas ficam impressionadas. Aí essa parte da veterinária é o seguinte, as pessoas me perguntam assim, como é que tu sabe fazer isso? Eu sou veterinário. Aí o cara fica pensando, pô, deve aprender na faculdade esse negócio. Boa. Esse cara deve ter estudado anatomia de frangos de tamanha forma. Quando tu falar articulação, né? Aí o cara, porra, ali veterinário. Eu deixo no ar, entendeu? Eu deixo no ar esse negócio. Entendeu? Perfeito. Por que tem a ver ser veterinário e aprender a girar a coxa de galinha? Mas é um sanduíche de frango maravilhoso. E se tu quiser fazer a parte mais elaborada, ainda tem mais uma coisa gourmet aí. Olha que às vezes tem salada de repolho e salada de tomate e cebola. Esse é um candidato raiz, hein? Okay? E aí você pega e bota no pão junto. Aí fica praticamente um X, né? Isso aí. X-chicken, um chicken burger. Olha aí, pro Brasil inteiro, então, aprender, eleitoral. Por favor, está aqui o nosso atual vice-governador do estado, ensinando vocês como fazer um pão com frango ali, para que vocês... De campanha. De campanha, né? Vocês já estão com fome, estão cansados, se deliciando, precisa do guardanapo, encher o saco de ninguém na casa, né? Ali na rua, já resolveu. Gabriel, brincadeiras à parte, muito bom te receber aqui, viu? Seja sempre bem-vindo. Espero que tu volte próximo aí. Não vamos antecipar o jogo, né? Claro. Eu acho que é importante. As peças ainda vão se movimentar no estado. Eu acho que a pressão maior, né, que o vice-governador sofre nesse momento, com o nome, já que o Eduardo não vai mais. Então, essa pergunta deve vir sempre. Então, para mim te receber numa próxima e deixar cacifado aqui para todo mundo que nos assiste, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado a todos. Hein? Valeu, esse foi mais um podcast Iceberg.